Fala galera, estamos aqui de volta na cara do Golcast, já pedindo a você para estar se inscrevendo no nosso canal e também compartilhando com a galera o nosso canal no YouTube, né? Também estamos no Instagram também, o mesmo endereço, @na cara do Golcast. Lá a gente tem um repertório de vídeos, de recortes bacanas com os nossos convidados. A gente já trouxe aqui uma galera bem massa e a gente está tentando manter o nível. Hoje o nível subiu demais, né? A gente está trazendo um cracaço de bola aqui, mas antes deixa eu apresentar a galera que está junto comigo, que a mesa hoje está cheia, tá bacana. Larissa Dias aqui com a gente, a nossa convidada está aqui, vai fazer com a gente hoje esse episódio. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui ao lado de vocês e vamos papear bastante, né? Que é isso que a gente gosta e quer saber também do convidado. E é isso, muito prazer mesmo de estar aqui pela primeira vez. Tá aí Larissa Dias, deixa logo o @, aí pra galera tá seguindo. Lari Maria Dias, segue lá, tem muitos conteúdos de futebol, tem já com o Ricardinho, com Douglas Dias, que já esteve aqui, né? Tá bem, Ricardinho também. É hora, então tá bem demais. Beleza, João Paulo Quintela, meu pastor preferido, tá aqui com a gente hoje, me fazendo a companhia. Galeto me abandonou, né? Mas o pastor tá sempre aqui com a gente, chama ele de pastor de uma forma carinhosa demais, mas é meu parceiro no Resenha de Artilheiro, na TV Fortaleza, na Rádio Fortaleza, a nossa parceria de sempre. Seja bem-vindo sempre, pastor preferido. Show de bola, campeão. Satisfação estar aqui mais uma vez nessa bancada de muita responsabilidade. Deixa um abraço para o Galeto, que estivemos aqui há alguns dias também juntos, conversando com o Douglas Dias, inclusive. E hoje, para bater um papo com um convidado muito especial, parceiro nosso também nos eventos, em todos os lugares. Satisfação, cara. Tamo junto. Pois é, e o nosso convidado, você olhando pra ele, você, rapaz, o cara não jogou em canto nenhum não e tal. Você olha pro currículo do cara, você arregala o olho assim, ó, pá! Um cara simples, bacana, gente boa demais, sempre à disposição da gente. Parceiro da gente também nos eventos do bem, né? Nós temos 2 eventos no ano, nos 2 ele tá presente. Só não dá porque teve um pequeno aí que nasceu, aumentou a família, já tá por aí, fez para fazer dupla com o Benjamin. Lúcio Bala é o nosso entrevistado de hoje. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Obrigado, Hugo, um prazer estar aqui, né? Tava te devendo. A gente tá, como você falou, né? Estamos sempre juntos aí nos eventos, nas parcerias, e eu tava te devendo essa entrevista aqui, esse podcast, essa visita. Mandar um grande abraço aí pro meu amigo JP Quintela. Temos negócios também, né? Verdade. Graças a Deus aí tá fluindo. E a Larissa Dias, satisfação te conhecer, tá aqui, né? E boa sorte aí na profissão, tá começando, né? Você tá aí do lado de 2 caras aí consagrados que vai te ensinar muito. Show de bola. Já vamos começar falando sobre essa tua parceria. Você tem uma parceria com o João Paulo Quintela, mas fala desse teu grande negócio, que é referência aqui no estado do Ceará, e se tratando de uma coisa que você também agora passou a ser especialista, que é o futevôlei, né? É verdade, eu viciei nesse esporte, né? Depois que eu aprendi a jogar bola, eu acho que depois que eu aprendi a jogar futebol, acho que a maioria dos jogadores se encontra nesse esporte, que é o futevôlei, que é um esporte muito gostoso, que não tem contato físico, diminui as lesões. E com o João Paulo Quintela, a gente faz a mídia pra mim, né? A equipe dele aí. A gente começou há 1 ano, né? Já tem um pouco mais de 1 ano aí. E é o João Pedro, né? O Quintelinha que eu chamo. Juntamente com a Lohane, a esposa dele. E a gente tem esse trabalho. E fala um pouco aí do trabalho, da loja, dos produtos, que é que você oferece. Então, a gente fez uma pequena mudança, né? Agora a gente tá só online, a gente tava com a loja física. Agora a gente tá só online e eu dei uma diversificada também. Continuei no mesmo ramo, coloquei uma loja física multimarcas, casual, masculino, feminino, roupas para academia. E eu continuo com atleta só online. Como a gente vende muito, a atleta tem muito o público online, que já conhece a marca, já vê o material, já pede, a gente entrega. Direcionado já é um pouco direcionado. A atleta hoje é como se fosse a Nike do futevôlei, né? A marca que a galera é apaixonada. Esporte de praia, na verdade, isso, né? De esporte de areia, e tá crescendo muito no beach tênis também. É uma febre mesmo. Tá uma febre muito legal. Onde você vê um vídeo de futevôlei, tem sempre alguém com a marquinha atleta lá, atleta com TH. É verdade. É bem legal. E a gente tá nesse ramo aí e é o empreendedorismo, né? Depois que você para de jogar futebol, você tem que ver alguma coisa. Você não pode... Tem até uma estatística, né, aí que a maioria dos jogadores, quando não se programam pro pós-futebol, acabam entrando em falência muito rápido.
E a gente tem que fazer a coisa certa, procurar investir bem no pós-futebol, investir durante o futebol para depois você ter uma vida legal no pós-futebol e também não ficar parado. Eu tava só em casa cuidando dos meus meninos, que eu sou apaixonado, né? Eu só saio de casa quando eu tenho algum negócio para fazer, ou para loja, ou para fazer um podcast, ou um evento, que eu faço alguns eventos também. Mas, pô, é um momento muito legal da minha vida, eu empreendendo, estando próximo da família, que quando a gente joga a gente não tem muito esse tempo, né? E eu tô num momento especial, graças a Deus, e aproximando, como você falou, do pastor, né? E Deus tem me aberto tantas portas, então me reaproximei de Deus. Comecei já, dei meu testemunho, quero fazer palestras falando do que Deus fez na minha vida, me tirou lá de Alvorada, do meu Tocantins, uma cidade pequenininha, me levou para jogar em grandes clubes, como você falou, e não é tão fácil. Quando Deus aponta o dedo e fala assim, eu vou te tirar dali, vou te levar para o improvável, e foi isso que aconteceu comigo. Então eu sou muito grato a Deus primeiramente e depois as pessoas que me ajudaram, né? Deixa o arroba aí, né, cara? Ele é bom vendedor, ele já me vendeu aqui uma bola de futebol antes de começar. Deixa o arroba pra galera seguir no Instagram e... Pois é, tem o meu particular, né, que eu posto todas as coisas lá, que é o arroba Lúcio Bala, né? E tem da Atleta Fortaleza, com TH, arroba Atleta Fortaleza, e o da loja, né, que é a minha marca, que é a LB10 Story, que é arroba LB10 Story. Tá aí, e já LB10, vendeu uma bola pra lá, já. isso mesmo? Tô vendendo uma bola pra lá, você quer praticar futebol? Eu disse pra ele que meu aniversário tava chegando, aí eu tava atrás de comprar mesmo uma bola de futebol, né? Eu tô doidinha pra começar. E ele ainda me indicou o lugar pra eu fazer, ele já sabe tudo. Olha aí. E aí eu falei que ia comprar a bola, ele falou, tem lá na minha loja. Aí eu já peguei aqui o Instagram e já vou seguir, vou pedir pro meu pai comprar. Olha aí, Sim. já deixo pra você aqui fazer a primeira pergunta aí pro nosso convidado. Faça aí, abra, né? Abre aqui, começando, né? Isso. Lúcio, é muito bom mesmo tá aqui do teu lado, porque eu pelo menos tive a oportunidade de te ver jogar, né? Quando eu era lá no tempo dos anos 2000. Tá bom, pra Tava começando ali, sem entregar a idade, né? Mas Todo também mundo sabe. muito bom também te ver esse teu outro lado, né? E tu falou aí que tem um testemunho. Acho isso muito legal e queria que tu falasse um pouco como é também estar vivendo esse outro lado do futebol, né? Tipo, como foi o teu começo e também conta como é que esse testemunho e tu consegue se enxergar hoje depois de tudo que tu viveu dentro do futebol e hoje que tu tá sendo se empreendendo, né? Tipo, também comentem um pouquinho pra gente sobre isso. Então, o meu início foi muito difícil, né? Porque hoje é bem mais fácil, você consegue fazer um vídeo muito fácil, todo lugar, né? Os meninos hoje na escolinha estão jogando, os pais estão filmando, tem a equipe filmando, a própria equipe da escolinha filma e repassa para os pais os vídeos dos meninos, é bem mais fácil. Na minha época não tinha nada disso, era olhando mesmo, a galera olhando, e não tinha treinamento como tem hoje, então foi um dom natural, né? Deus apontou e falou, cara, para você ver, no meu testemunho foi assim, o que acontece que eu sempre falo, eu já tinha, eu falei como aconteceu comigo. Morei em fazenda até os 12, 13 anos e meu pai nunca jogou futebol e ele comprava bola pra gente. Ele nunca jogou futebol, pra você ver como que ele ia me incentivar sendo que ele nunca jogou. Mas ele, não só eu sou de uma família de 5 irmãos, somos 3 homens e 2 mulheres e eu sou o caçula. Então ele comprava bola e a gente começava a jogar no final do dia lá, os 3 irmãos, e no final de semana tinha um local lá que ia todas as fazendas vizinhas jogar. Numa fazenda que tinha um campo de terra, um terrão, e eu pequenininho jogava no meio dos adultos, porque não tinha categoria de base naquela época, a sub-13, sub-14, né? E eu comecei a jogar no meio dos adultos, comecei a me destacar e acabei indo para a cidade depois e o Goiás foi jogar, eu joguei contra o Goiás me levou, eu já estava no time da cidade, no Amador, que era o profissional da época, mas era praticamente amador lá ainda. Aí fui pro Goiás e comecei a me destacar. Cheguei no Goiás, o pessoal ficou impressionado, porque eu era fã do Zico e do Maradona e eu ficava imitando eles. E a gente jogava no meio da rua, né? E aqui fala chaboque do dedo, né? Quando arranca o chaboque do dedo, arrancava do dedo direito, eu amarrava um paninho e ia com a canhota. Então, quem me acompanha sabe que meus gols é perna esquerda, perna direita, mas meio que ambidestro. Então, isso me ajudou. E o pós-futebol, assim, quando eu olho para trás eu vejo a dificuldade que foi, né? As pessoas que me ajudaram e aonde eu consegui chegar. Às vezes as pessoas falam, pô, você não jogou na seleção. Eu não joguei na seleção por um acaso, porque quando eu fui revelação do Campeonato Brasileiro pelo Goiás em 96 e seleção da CBF, que é entre os 11 melhores do Campeonato Brasileiro da Série A, o Goiás ficou em quarto, o Zagallo não me convocou.
convocou 22 e eu fui bom, né? Fui seleção e não fui convocado. Fui seleção do campeonato e não fui convocado para a seleção da brasileira. E depois no Santos, estava num momento especialíssimo e aconteceu a lesão 2 dias antes da convocação. Eu era um nome praticamente certo. Não aconteceu, mas assim, aquilo ali aconteceu. Foi um aprendizado para mim, não desistir com todas essas dificuldades. É isso que eu falo para a garotada de hoje. Primeira dificuldade, já quer desistir. Às vezes eu tenho alguns garotos que a gente indica, e os garotos chegam, reclamam porque dormi no chão. Eu dormi debaixo da arquibancada, sabe? A gente ia fazer campeonato, eu dormi debaixo da arquibancada. Eu tinha que limpar a concentração, onde a gente morava, a República, que chamava. Então, hoje em dia, eles não querem enfrentar dificuldade, a garotada. E tem que ter essa dificuldade para valorizar lá na frente. Com certeza. Né? E eu tive tudo isso e consegui. E no pós-futebol, hoje eu tenho uma família maravilhosa, mas assim, eu costumo dizer que Deus apontou, mas não adianta se você não procurar Deus e ir atrás, fazer o seu melhor, né? O pastor pode até, desculpa, João Paulo Quintela, pode até falar, né? Porque eu não falo muito da Bíblia porque eu ainda não entendo muito, assim, eu sei o que é certo e o que é errado, mas eu não estudei a Bíblia para falar. A palavra e mesmo. A palavra, então eu falo do meu sentimento e da minha gratidão por Deus. Mas a gente sabe que, já vale muito, que né? Vinde a mim, né? Que eu te ajudarei, né? Então eu fui a Deus e falei, Senhor, me ajuda, eu preciso. E depois do futebol foi isso. Minha família, minha esposa, Deus colocou uma esposa maravilhosa na minha vida que também é uma mulher de Deus e que a gente começou a fazer as coisas consagrando a Deus tudo antes. Senhor, me abençoa, Senhor, abençoa a minha família, abençoa meus negócios, e Deus tem abençoado. Mas não adianta pensar assim, eu estou com Deus, tudo vai ser fácil. A batalha continua, né, João Paulo? Continua a batalha, só que você vai ser vitorioso porque você está com Deus, está com o bem. Então, depois do futebol, eu consegui sair do futebol sem trauma, não tenho, sabe, depressão ou tristeza por eu ter jogado. Eu vejo isso, não tenho. Eu não sou frustrado porque não sou frustrado, porque Deus, eu sou reconhecido até mais do que jogadores que foram para a seleção sem ter ido. Então isso é uma coisa de Deus. Então então isso não me abala, eu sou muito feliz e aquilo ali serviu para um aprendizado, para mim aprender, porque no dia quando eu tive a lesão mais séria da minha vida, no dia que eu entrei em campo, foi até contra o América Mineiro. Foi no dia que a minha mãe ficou doente e quando eu rompi o ligamento, na mesma época minha mãe faleceu. Então parece que o inimigo queria me destruir, assim, falou, cara, eu vou acabar com a carreira desse cara. Mas não conseguiu, porque eu não desisti. Eu sou mais forte, hein? Isso, mas eu sofri, eu já sou franzino. Eu fiquei magrinho na época. Você tem uma foto minha lá da época do Pelé que a gente vai falar depois que eu convivi com o Pelé? Com certeza. Tem uma foto no quadro lá em Tocantins, na casa da minha irmã, que eu tô bem magrinho, assim, foi bem na época que eu tava fazendo a recuperação, que o Pelé também tinha operado o joelho, e tava lá com a gente, tava dando aula pra galera, o Pelé dava aula lá, da escolinha lá, e eu acabei convivendo com ele, foi bem essa época, que foi muito difícil pra mim, mas eu não desisti, porque as dificuldades a gente vai enfrentar, mas a gente tem que passar por elas, né? Verdade. Frustração é meio complicado pra falar pra ele. Usou a 10 do Zico, a 10 do Pelé no Santos, só faltava a 10 do Brasil, pra ser a do Zica, a do Pelé, a do Disseu, um monte de gente, né, João? Faltou pouco, viu? Faltou bem pouquinho. Cara, pois falando ainda do emocional, a gente olha para o Lúcio Bala e olha para o currículo dele, né? 96 arrebentou no Goiás, 97 jogou no Flamengo, mas não funcionou, não aconteceu lá no Flamengo. Depois foi rebaixado em 2002 com o Botafogo, chegou no Fortaleza, foi rebaixado com o Fortaleza, mas foi justamente naquele momento que houve o ressurgimento do Lúcio Bala. Ou seja, ele não se abalou, não se deixou abater pelos momentos negativos. Como é, cara, essa força, como é essa resiliência para continuar e, de fato, dar a volta por cima? Pois quando eu cheguei no Fortaleza em 2004, nós subimos, né? Aí, 2005, aquela campanha maravilhosa. Em 2006, quando eu cheguei, já estava na sequência do campeonato. E a gente acabou caindo aquele ano. Mas você veio, ficou, saiu, depois voltou. Eu fui pro 2006, eu fui pro Atlético Mineiro, não? 2006 eu fui pro Kuwait. Foi fora, verdade. E acabei voltando no segundo semestre e joguei a sequência do Brasileiro, tanto é que eu destaquei e acabei, mesmo o time não ficando na primeira divisão, acabei indo pro Atlético Mineiro. Mas assim, eu tenho 2 acessos, eu fiquei no 0-0, né? Eu subi com o Goiás, subi com o Fortaleza e caí com o Botafogo, mas também o Botafogo era uma bagunça, eu não recebi um salário na época. Eu joguei 6 meses lá, recebi meio salário.
Assim, Isso em 2002, não foi? 2002. A sorte foi que o Cruzeiro pagava, eu era do Cruzeiro, estava emprestado, o Cruzeiro pagava metade do meu salário, então deu para sobreviver. Deu pra viver. Mas senão era complicado. Então, tanto é que quando aconteceu o revés, eu era um dos jogadores para ficar. A diretoria queria que eu ficasse no Botafogo, mas aconteceu que... Não, mas ia pagando só a metade. Aí eu falei, cara, não queria. recebi, como é que eu vou ficar? Tanto é que eles reestruturaram, depois acabaram subindo, mas ficou essa bagunça. Na época era uma bagunça. Mas acabou que depois aí a gente conseguiu, muito tempo depois, receber, né, na justiça. Mas, assim, eu não tenho mágoa do Botafogo, até porque quando eu joguei lá, eu fui o artilheiro do time no Brasil, na competição. Mas assim, quando você não consegue igual no Flamengo. No Flamengo eu cheguei na final da Copa do Brasil fazendo gol que poderia ser o gol do título, né? O Romário empatou, eu entrei no jogo, primeira bola que eu peguei eu fiz o gol, mais de 100 mil pessoas no Maracanã, contra aquele time do Filipão. Aí depois o Romário virou o jogo e a gente tinha a chance ali de ser campeão faltando 10 minutos, acabamos tomando um gol de empate, né? Naquela época empate fora de casa era a vitória, o gol valia 2. Valia 2, porque a gente tinha empatado 0-0 lá, tendo várias chances lá no Olímpico. E aconteceu que a gente perdeu aquela final, que o Romário também não tinha ganho o título ainda. Meu amigo, nem falo desse jogo aí. Foi. O Romário não tinha ganho o título nacional ainda, né? Foi uma frustração muito grande que a gente ia... Porque eu entrei no jogo no lugar do Sábio e arrebentei no jogo. Foi uma redenção para mim ali com a torcida. E esses revés na carreira da gente servem como aprendizado. Sim. E você não pode baixar a cabeça, porque o futebol você não tem tempo de lamentação. Você perdeu aqui, muito rápido. Você perdeu aqui, você já tem que levantar a cabeça e seguir. E eu sabia que, sabia do meu potencial, sabia que eu poderia dar a volta por cima. Tanto é que nos clubes que aconteceu esses dois descensos, depois, eu fui para grandes clubes depois e jogando bem. Então, eu costumo dizer assim, que eu fiquei no 0-0, né, João Paulo? Porque eu subi 2 para lá, 2 para cá, então... Em termos de rebaixamento e acesso, né? Mas O na saldo carreira eu ficou acho que foi esse. bem mais Muito goleado. mais. Graças a Deus. A carreira é absurda. Eu joguei, nos clubes que eu joguei, eu só não fui campeão em 2 clubes, eu acho. Carreira é absurda. 2 clubes, foi a Portuguesa e 2 ou 3 clubes aí, no máximo, da minha carreira, que eu não fui campeão. Graças a Deus, eu sou bicampeão cearense, eu sou bicampeão mineiro, fui campeão, que é um feito Pelo que nem Atlético todos e pelo conseguem. Cruzeiro. Campeão pelos 2, campeão carioca pelo Flamengo. Flamengo eu sou campeão da Copa dos Campeões Mundiais, tem outros títulos aí. Mineiro, cearense, Mineiro. Paranaense, Tocantinense eu fui tricampeão. Sendo o melhor jogador 2 anos seguidos, já estava quase parando. Falando um pouco aí, né? Que você falou, de Tocantins, né? Muita gente até nem achava antigamente, né? Que tinha futebol por lá e tal. E aparece um cara, né? Que vestiu camisa 10 de muitos clubes. Você falou que jogou contra o Goiás. Queria que tu falasse um pouco dessa tua chegada no Goiás, né? Um cara de Tocantins, de Alvorada, Tocantins. É porque eu sempre porque tem o Tocantinópolis, sempre confundo com o time. É o Tourão do Norte. Isso. Então, assim, fala pra gente aí dessa chegada, né, cara, no Goiás. Tocantins, Alvorada, chegando num clube grande como o Goiás e num timaço, né, do Goiás. O Goiás, na época que eu fui em 91, né, quando eu tinha 16 anos. E, assim, eu tava jogando no time no Associação Atlética Alvorada, que era o time da nossa cidade. Na época, o futebol era muito forte lá em Tocantins, no amador e nos regionais, né? E eu me destaquei muito na cidade, no time dos bairros, e o time da cidade falou, não, você vem jogar com a gente. E eu treinava e pegava uma bicicleta que eu tinha e ia para a escola. E sempre chegava atrasado, porque o treino era 19 horas, e o treino acabava um pouco tarde. Lá em Tocantins, 19 horas ainda tá claro, porque aqui escurece cedo, mas lá eu chegava sempre atrasado, sempre dava um jeito. E o Goiás foi fazer um jogo lá, saiu para fazer uma série de amistosos no estado, e Alvorada é a primeira cidade ali na divisa, quando você entra de Goiás para Tocantins. Tem Talismã, que é uma cidade um pouco menor, mas depois é Alvorada, que não é grande também, mas já é um pouquinho maior, tal. E foi onde eles fizeram esse jogo e eu entrei lá, 15 minutos. Os caras, não, você vai jogar, tal. Eu entrei 15 minutos, aí deu uns dribles lá no Lira, lá, os caras ficaram doidos lá comigo, aí me levaram. No Lira, lateral esquerdo, lembra do Lira? Do Lira, Moreninho, que ele é carioca, mora no Rio. Ele jogou seleção e tudo. Ele era do Goiás na época. E eu acabei indo, eles me levaram depois. E quando eu cheguei, era o Zé Mário, treinador. Sei. E
por eu ter essa técnica diferenciada, quando eu cheguei eles já ficaram impressionados comigo, por causa usava as duas pernas, rapidez, ambidestro, eles ficaram impressionados. E no primeiro jogo meu pelo Goiás amistoso, eu fiz gol, dei assistência, e quando tinha treino do profissional, eles sempre me levavam. Com 3 meses lá, eles me levaram para o banco de um jogo do profissional amistoso. Massa. Então eles me trataram assim como revelação. Uma revelação, e me dava a mão moral. E eu comecei a joguei no profissional um jogo contra o Vila, entrei. Aí no segundo jogo eu fiz um golaço contra o Jataiense. Aí a galera saiu em todos os jornais, aí ali começou a minha Aí tu ainda com 16 para 16, 17 anos, é bem novinho. Com 19 eu subi com o Edson Gomes, que é um zagueiro que ele é bicampeão, ele foi bicampeão brasileiro por uns clubes que não são tão grandes assim considerados no Brasil, foi pelo Curitiba. O outro clube eu não lembro, ele foi bicampeão brasileiro por 2 clubes. Não deve ter sido. Não, Bangu não, porque o Bangu fez a final. Ele foi campeão por 2 clubes brasileiros, campeão brasileiro por 2 clubes, Edson Gomes, um barbudão. E ele era meu treinador, então ele me incentivava muito. Ele falava, cara, e eu fui de férias, sem saber que ele ia me subir, né? Aí fui curtir férias lá, julho, né, praia, porque lá tem a praia de Água Doce, né, dos Rio Tocantins. E eles me ligando lá e não me achavam, porque não tinha celular na época, né, e eu lá no meio do Rio Tocantins, pescando. Tem gente que não sabe, mas por incrível que pareça, não tinha celular, não existia celular. Já teve época que não tinha celular, né? Teve. E tem os grandão assim, né, os tijolão, né, tinha os tijolão depois, né, mas a gente não tinha condições ainda, eu tava subindo. E acabei que quando eu voltei, aí ele me subiu profissional e ali começou a minha trajetória, sendo campeão goiano, e aí o Goiás renovou comigo para fazer um contrato um pouco melhor, que eu ganhava muito pouco. Aí depois foi o ano lá que eu acabei indo pro Flamengo, né? De 96 que eu fui revelação. E o Bala veio ainda do Goiás? Não. O Bala foi bem depois. O Bala foi quando eu tava no Flamengo. Quem foi que botou esse apelido, mano? Foi o Júnior Baiano. Na verdade, o Romário começou a falar bala. E o Júnior Baiano. Era rápido? Era um pouco rápido, era. Um pouco, né? Um pouco. Modesto. Aí o Romário começou a falar, e o Júnior Baiano começou a falar. E eu não gostava muito, eu achava pejorativo. Bala. Não gostava. Bala de aí acabou pegando. Acabou pegando, bala. né? Bala. Mas bala de tiro, né? Era muito rápido. E acabou pegando. Aí ficou e eu não aceitava muito. Em alguns lugares não me chamavam. Quando eu vim em Fortaleza, ninguém me chamava de Bala. Quando não aceita, é sal. Era só Lúcio. Aí é que pega. Só Lúcio, No Goiás, Lúcio. Aí quando eu fui para Atlético Mineiro, também, Lúcio. Na verdade, esse apelido era só no Rio. A galera, meus amigos. Aí depois que eu parei mesmo, que pegou. Que o Lúcio Bala pegou mesmo. Verdade. Mas aqui tinha uma turma que já chamava. Tinha meus amigos, tudo, a galera. Fala um pouco desse Goiás de 96. Só pra, o Edson foi campeão pelo Guarani e pelo Coritiba, que você falou. Isso, Coritiba, eu tava esquecendo do Coritiba. Pronto. Fala um pouco desse Goiás de 96, cara, que foi um time maço, né, que assim, revelou o Lúcio, mas vários outros jogadores, né? Eu acho que o nosso time... Porque o Goiás tem essa parada, né, que assim, tem uma temporada assim que tem aquele Goiás de 2006 ou 2005, teve o Goiás da nossa época, que revelou grandes jogadores. Depois teve do Danilo, do Fabão, do Josué, isso, essa galera, do Araújo. Alex Dias, que eu acho que é da minha época ainda. Nosso time tinha muito garoto da base e todos começaram a jogar e se destacaram. O time era o Kleber, que era do Goiás, Kleber Guerra, que depois jogou no Fluminense. Goleiro. E lateral direito era o Índio, mais experiente, né, que era do Santos. Jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo. A zaga era uma zaga do Silvio Criciúma, que é treinador hoje, e o Márcio Goiano, que também foi treinador do Fortaleza também. Que jogou no Fortaleza comigo também. Isso. Que o Richard e o Márcio Goiano do Goiás, da base do Goiás. Aí lateral esquerdo era o Augusto, que jogou no Corinthians e tal, que depois... Trabalhou lá há muito tempo, né? Trabalhou muito tempo lá no Goiás. E o Ronildo, que jogou no Botafogo, Atlético Mineiro. Os dois laterais esquerdos. Eles eram tão bons que colocava o Augusto às vezes na meia pro Ronildo jogar do lateral esquerdo, para usar os dois, porque jogavam muito. Aí no meio, o Heider, lá de Goiás também, o Romeu, né? O Heider jogou no Botafogo, o Romeu jogou no Corinthians. Aí a meia... Bolotão grandão. Isso, isso. Aí tinha no meio... Eu jogava sempre de meia. Eu joguei de atacante no Flamengo, no Santos, mas eu sempre joguei de meia. Aqui no Fortaleza eu jogava de meia.
Aí, tipo assim, eu tinha essa facilidade de jogar tanto de meio como de atacante. Às vezes o Hélio dos Anjos me adiantava, colocava mais um marcador ali. No 4-3-3 tu ficava mais na ponta do... Isso, jogava pelos lados triângulo. Isso, Aí aí o meio campo era eu, Evandro Chaveirinho, o Evandro, Moreninho. Matossas, E depois foi pro que é de São Flamengo Paulo, foi junto comigo. Ele fala que ele é meu contrapeso, aonde eu ia, ele ia. É muito engraçado, ele é um cara sensacional. Você é contrapeso, bala, onde você vai eu vou. Onde você vai eu vou. A gente chama ele de chaveiro do Michael Jordan, que ele parecia com o Michael Jordan. Chaveirinho, Evandro Chaveirinho é o apelido dele. E o atacante era o Gil e o Alex Dias, né? É o Gil, né? o Alex Dias também estava, né? O Gil e o Alex Dias. Nosso time era muito bom. E daquele time ali, todos, depois do ano seguinte, foi pra times grandes, grandes clubes do Brasil. Tanto é que a gente falou aqui, cada um, a gente falou um time maior. Isso, assim, e esses nomes, esse time que eu falei, foi tudo depois dessa. O Goiás ficou em quarto, Só que tinha pouquíssimas vagas pra Libertadores, acho que eram 2 só naquela época. Aí a gente não conseguiu uma vaga pra Libertadores. Quarto colocado no Brasileiro. Tava em quarto no Brasileiro, aí acho diferença de gols aí, pra não ficar em terceiro. E ali foi maravilhoso aquele ano. E acabou que depois foram 2 gerações, uma atrás da outra, assim, ó. Aí saiu a nossa geração, veio a geração do Josué, que ainda alguns remanescentes, ficaram alguns remanescentes ainda, que é o Josué, o Marabá, Danilo, Araújo, essa galera. Os caras arrebentaram. O centroavante lá também, o Dimba, né? Não. Tinha o Dimba, mas o Chulapa, que foi comigo, o Chulapa foi na minha negociação, arrebentou lá também, mas da galera que se destacou, começou no Goiás, mas se destacando são esses aí, que era um time, Fabão, foi pro São Paulo depois, que jogou comigo no Flamengo e foi pra lá jogou depois. No Flamengo lá, né? Foi. Jogou só a final, lembro muito bem, do Carioca, que ele teve que jogar a final 99, né? Ele substituiu no jogo mesmo, ele chegou contratado e foi já para esse jogo. Depois desse jogo aí abriu portas para eles aí para um monte de canto. Pode dizer que ali foi o início da tua carreira realmente assim de Goiás? Do estrelato, depois do Goiás. Sim, aí foi ali que... Porque no Goiás... O Lúcio estourou. Eu recebi alguns elogios... Virou bala. Isso, depois eu recebi alguns elogios ali no Goiás que a gente fica assim, caramba, eu recebi elogio do Tostão. Só. Ele falava que eu era o único jogador no Brasil que conduzia com 2 pernas da mesma forma. E recebi do Rei, Pelé. O Pelé falou que... Vou falar do Dadá primeiro. O Dadá Maravilha falou que eu era um touro, que não sabia a força que eu tinha. Ele falava que eu era melhor do que eu mostrava. E o Pelé falou que toda constelação tinha uma estrela que brilhava mais e eu era essa estrela. Olha aí. Pelé falou. No Goiás. Então você receber elogio desses caras, tá, pra mim, maravilhoso, né? E poder jogar com jogadores que eram ídolos meus também, né? Romário, joguei com Viola, Dodô, que se tornou um grande amigo meu, que jogava dos gols bonitos. Verdade. Pô, grandes jogadores aí que... Não é pra qualquer um. Que foi maravilhoso. Miller, no Santos, joguei com o Miller. Primeiro gol meu no Santos foi... Eu fico impressionado com o tamanho do Miller, cara. Todo mundo fala do Miller com... Cara inteligentíssimo. O primeiro gol que eu fiz foi aquele passe que é marca registrada dele de primeira, né? No Santos, né? No Santos. A minha estreia contra o São Paulo no Morumbi, a gente... Foi o gol que eu fiz no Rogério Ceni até. Driblei ele e fiz o gol. Passe do Miller. Tem algumas situações pra gente... conversar aqui, porque sempre você chega num time onde a temporada passada não foi bacana. Se a gente for pegar o Flamengo, você chegou em 96, mas ele tinha perdido o centenário dele, ele tinha perdido... Isso, eu não gosto nem de falar, não. Edmundo, né? Edmundo. Aquela historinha do pior ataque do mundo. Foram feitos Romário, Sávio, Edmundo. Dorme um pouquinho, descansa um pouquinho, né? Aquela parada toda. Eu sofri bem esse negócio, gol de barriga do Renato e tal, mas enfim... Vamos mudar de assunto. Eu sou flusão, cara. Então você tá bem demais. Você no Rio aí, o que for, ele tá torcendo. Mas assim, você chega num Flamengo de 95 que foi metralhado e bombardeado de um bocado de críticas. E aí você chega até, como você falou, para ser campeão, né? Num Flamengo que já tinha grandes estrelas, conviver com Romário, Júnior Baiano, como você tá falando. Eu perguntei como foi sair de Tocantins para poder chegar no Goiás. Aí o cara vai e se surpreende mais ainda, porque sai de Goiás e chega no Rio de Janeiro para jogar somente no Flamengo. Foi muito rápido, porque quando eu jogava no Goiás, a gente ficava vendo o Romário, né, jogar ser campeão mundial, ser o melhor do mundo. E muito rápido assim, ó, eu tava lá jogando com ele, na concentração com eles, né? Sabe, o futebol ele faz muitas dessas coisas,
E foi um aprendizado muito grande, né? Jogar com eles. E eu fui para substituir o Edmundo, né? Que é um grande jogador também, que não deu certo no Flamengo. E ficou o ataque eu, o Sávio e o Romário, né? Olha o Sávio, craque. E a gente fez, assim, a gente chegou muito nas finais, mas não conseguíamos ganhar. Igual, como eu falei, da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ali era a cereja do bolo, a Copa do Brasil. Se a gente ganha ali, era a cereja do bolo, porque ia ficar marcado na história. Pra você ver, a gente não ganhou títulos nacionais. Eu fui campeão carioca, fui campeão da Copa dos Campeões Mundiais e alguns outros torneios, mas assim, cara, os caras não esquecem. Eu fui no evento agora do Ronaldo Angelim, que teve aqui no... Foi, você falou, lá que em Juazeiro. teve em Juazeiro. Reencontrei Petkovic, muitos que jogaram comigo. E eu encontrei o Paparazzo, que é um jornalista que tem muitos seguidores, que é do Flamengo, cobre o Flamengo, que é o Papa, a galera chama ele de Papa. Cara, eu nunca imaginava que o cara tinha tanta admiração por mim, parecia que a gente já se conhecia há 10 anos, assim, sabe? E acabou que o cara me convidou, tô indo pra lá agora em dezembro, gravar um podcast com ele. Olha aí. Que legal, cara. Pra gravar o podcast. Falou, cara, eu sou muito teu fã, cara. Pra você ver que foi uma época que ficou marcada. Marcou, cara. Entendeu? Certo. E eu levei alguns amigos aqui de Fortaleza comigo, que eles chegaram, eles estão sempre comigo, assim, jogando futebol e tal. Aí quando eles chegaram lá, eles viram o carinho da torcida comigo, sabe? Eles falaram, caraca, eles me chamam de Bala. Caraca, Balinha, eu não sabia que você tinha essa moral toda, cara, do tanto que esse povo gosta de você. Porque tem uma hora que lá também eu fui jogar futebol com o Tony, meu amigo, que é professor de futebol. O Tony que jogou no Ceará, né? Ele jogou nos times aí, lateral meia, direito. Né? Ele jogou de lateral direito de meia, jogava de meia também, o Tony. Cabeludo, né? Ele é isso, agora ele tá quase careca, o Tony. Também, né? Jogou. Aí o Tony, ele é professor de futebol lá. Aí eu cheguei e falei, Tony, eu quero jogar aí com vocês. Aí eu fui jogar com ele. Quando eu voltei, o hotel tava lotado de fãs, assim, de torcedores do Flamengo. Porque o Zico tava pra chegar também, e tava lá o Petkovic, Zé Roberto, os outros jogadores. Aí eu falei, caramba, cheio de areia, né? Falei, cara, vou passar aqui rapidinho, aqui, ó. Vou trocar de roupa, aí eu desço. Passei pelo cantinho assim, aí ô Lúcio, tal, eu subi. Porque eu falei, não vou ter o pessoal cheio de areia, né? Mano, aí o colega me falou, cara, aí o cara me viu passando, falou, nossa, o Lúcio, eu não consigo, cara, eu não acredito, ele passou aqui. Aí meu amigo falou, não, fica tranquilo que ele vai voltar. Então, aí eles comentando comigo, falaram, caramba, Lúcio, eu nunca imaginava. Porque tem muita gente que não imagina. Lá na minha cidade, o pessoal não tem noção. Às vezes, porque lá eu sou, graças a Deus, eu sou popular no meio de todo mundo. Então eu sou uma pessoa comum. Só que muitos de lá não tem noção. A minha própria esposa, ela, quando a gente começou a namorar, a gente foi em Brasília passear no shopping lá, ela ficou impressionada. Não, e lá em Brasília é território do Flamengo. Né? Flamengo. E eu estreiei lá, fomos campeão da Copa dos Campeões Mundiais lá no Mané Garrincha. Então, a minha esposa andando comigo no shopping, o pessoal parando pra tirar foto e ela... amor, não sabia que era assim, não. Isso é muito legal, né? Esse reconhecimento. Massa demais. O Lúcio teve o privilégio, pode até falar isso pra gente aí, de ter o Leonardo cantando só pra ele. Foi. Como é que foi isso aí, cara? Que moral, Como é que foi então, isso aí, cara? Aí, só terminar de responder a pergunta. Eu saí do Goiás, né? Que, pô, eu tinha um sonho de jogar no Goiás também. Os garotos da região ali têm um sonho de jogar no Goiás. Aí acabei indo pro Flamengo e convivendo com os ídolos e jogando ao lado dos caras, recebendo passe, dando assistência pros caras. Então isso foi uma realização. E agora, essa história sua aí foi engraçado, porque que você falou aí do Leonardo, assim, o Leonardo foi um cara que ele é até hoje Goiás e ele era muito influente na época, ele dava entrevista, cobrava, falava, e eu tava destacando. E eu não era titular ainda. Aí ele ia na imprensa, o Lúcio tem que ser titular, ele me chama de Lucinal, o Lucinho tem que ser titular, não sei o que e tal. Aí beleza, acabou que aconteceu, arrebentamos lá no Campeonato Brasileiro e fomos pro, o Flamengo me comprou. Aí eu fui de Alvorada para assinar o contrato e já fui no avião do Kleber Leite, do Michel Assef, né, porque eram os diretores lá, Plínio Serpa Pinto, essa diretoria aí. Só que no dia que eu assinei o contrato, eu ia viajar no outro dia. Aí o Leonardo, o João Rodrigues Coca, que era diretor da Aparecidense, que faleceu ano passado até de Covid, ano atrasado, ele era amigo do Leonardo e tal, e me chamou. Falou, oi, vamos jogar na chácara do Leonardo, Luci? Falei, embora. Aí me deixou, aí fomos lá pra casa do Leonardo, ele morava ainda num apartamento ali no Setúbal, perto do Goiás. Aí subimos. Quando eu cheguei lá, tava o final do Gaúcho, centroavante do Flamengo. Centroavante. Um dos melhores cabeceadores do futebol. Sei demais. Né? Tava ele. Tava aí o Zezé de Camargo. Aí a gente desceu. Quando eu desci, tava o Zezé lá embaixo atendendo uma fã. Né? Aí beleza. Aí
saímos lá pra fora, os carros deles, tudo assim, a época dos Eclipse, aí já, o Porsche Carrera, o Eclipse, só que o Porsche Carrera, que até hoje é um carro sensacional, que o Leonardo tava com o Porsche. Aí ele falou, o Lucinho vai com quem? Aí o Leonardo falou assim, o Lucinho vai comigo, o Lucinho vai comigo. Aí beleza, entramos no carro, era um pouco distante assim de Goiânia, a chácara dele, município de Guapó, eu acho. Ah, a fazenda. Mas fazenda Talismã, né? Mas eu não acho que é a Talismã, acho que é uma chácara que ele tinha lá, que ele tem campo de futebol, tudo lá. Eu acho que não é a fazenda Talismã. Deve ser outras das 10, né? Das 10 que ele tem. Aí que ele tinha um campo de futebol, deve ter até hoje. Tem. Aí, mas eu não sei se é a Talismã, eu não sei dizer. Aí, até chegar lá, tipo assim, a gente tá dirigindo no carro aqui, eu sou um também, eu amo música, eu gosto de cantar. Aí ele colocou a música lá, João Mineiro Marciano, que é como se é o sertanejo lá pra gente das antigas mesmo, que é a moda de viola, que é as modas. É o raiz, é igual vocês aqui que é o pé de serra, pra gente lá é o sertanejo raiz, que é Chitãozinho Chororosa, Zé de Camargo e tal, da época. Aí ele colocou uma música lá, você me pede na carta que eu desapareça, aí cantando, eu falei, O cara cantando bem, aí eu afinado. Aí eu aqui, né, mano? Aí eu aqui, na minha cabeça aqui, né? O cara cantando, dirigindo normal, né? E cantando, e eu, caraca, mano, eu tava lá em Alvorada vendo esse cara cantando, escutando na Rádio Nacional de Brasília, né? Agora tá aqui do lado. E agora eu tô aqui, o cara tá cantando só pra mim, eu viajando, falei, cara, tá cantando só pra mim, mano, só pra mim. Tipo, né, cara, eu viajei nesse... É sensacional, né? É uma história que... É sensacional. O futebol faz a gente... Por isso que eu falei no início, né? A galera olha assim pro Lúcio, conversa com ele e tal, aí... Não, ele jogou aqui no... Aí... Deu uma passagemzinha no Fortaleza e tal. Aí ele conversando com a gente aqui, aí disse, eu tava lá e Petkovic e tal. Normal, vocês se gostam. Viola. Tal. O Pet, quando me viu, me deu um abraço, que a gente era muito amigo lá no Flamengo. A gente andava sempre junto. Eu, ele, Maurinho e o Tuta. A gente tava sempre junto quando ele chegou no Flamengo. E quando ele me viu, ele falou, você jogou ontem? Foi depois do jogo do Corinthians, Fortaleza e Corinthians, foi um dia depois. Você jogou ontem? Você tá em forma? Você jogou ontem. Ei, Lúcio, falou do Fortaleza, eu quero também saber como foi, né? Porque eu vi aqui na internet que a torcida do Fortaleza te chamava de nosso Ronaldinho Gaúcho. E quero saber como era essa fase também no Fortaleza, né? E também que você jogou com o Rinaldo. Como é que essa dupla era? Ixi, eu lembro que eu assisti essa dupla. Essa duplinha tem uma história legal. O Rinaldo rolou também umas madeixas aí. Porque assim, quando eu voltei para Fortaleza, eu tava no México, se eu não me engano. E falei, cara, tava lá no México, falei, vou deixar meu cabelo crescer. Aí deixei o black, aí tinha até um cantor lá que chama Kalimba, que a galera falava que eu parecia com ele e tal. E acabei voltando, falei, aí relaxei o cabelo e tal. Aí só que assim, nunca pensei de parecer com o Ronaldinho, de estilo de jogo, nada. Apesar de ser muito fã dele, eu acho que sensacional, Ronaldinho. Aí o que aconteceu? As coisas começaram a dar certo. E a torcida fez uma música, né? É o Lúcio, nosso Ronaldinho Gaúcho. E a galera começou e pegou esse apelido de Ronaldinho Gaúcho por causa dos cabelos. Tanto é que no final do campeonato eu cortei, a galera falou que eu acabei as forças e tal. Não corta não. Eu cortei o cabelo, acabou a força do homem. E essa dupla com o Rinaldo, a gente tinha jogado juntos lá no Guarani, um pouco tempo, né? E acabou que quando ele chegou, e logo depois eu cheguei, a gente praticamente juntos. E a gente fez uma amizade muito grande fora de campo e as coisas começaram a dar certo dentro de campo, porque o Rinaldo era um cara muito rápido. E como eu jogava na armação, Tu falar que o Rinaldo é rápido é porque realmente o Rinaldo era muito rápido. E eu facilitava para quem cria as jogadas ali. Então, quando eu pegava a bola, eu já sabia que eu podia dar um lançamento um pouquinho mais com força, que ele ia chegar. Não precisava ser aquele milimétrico, porque ele chegava. Então... E eu tinha essa capacidade de encontrar ele na movimentação dele, porque eu já sabia a movimentação dele. Tanto também que ele sabia da minha, que tem alguns... Eu fiz bastante gols jogando com ele. Apesar de ter dado muita assistência para ele, eu fiz bastante gols também, porque o Rinaldo é aquele cara que faz gol, mas ele não é aquele cara parado. Também, né? Ele não é aquele cara que fica dentro da área. Movimenta muito, né? Isso, ele movimenta muito. E ele saía para os lados, tem até um gol que eu me lembro aqui, contra o São Caetano, que eu recebo a bola no círculo do meu campo, eu lanço para ele, eu corro para a área, aí ele segura a bola um pouquinho, cruza, eu faço de carrinho o gol. Por quê? Porque ele sai do lado. O Fumagalli era um outro cara também que saía muito e isso me ajudava muito, porque eu vinha de trás, como eu era um pouco rápido também, eu chegava na velocidade, surpreendia, eu surpreendia a defesa, porque eu era aquele jogador surpresa que vem de trás, que até hoje acontece muito isso. Então a gente se entrosou tanto que
Eu falo pro Rinaldo que ele fez 100 gols, 99 foi passe meu. É brincadeira. Mas assim, a gente tem um entrosamento legal até hoje. Eu sou padrinho do filho dele, do Bernardo. Fora do futebol também. A gente tá sempre junto, todo final de semana que a gente pode se encontrar, a gente se encontra. Então é um cara que mora no meu coração, é irmão pra mim, o Rinaldo. E até me emociona falar dele, porque eu gosto muito. A gente tem uma família linda, ele tem uma família linda, né? E a gente, assim, às vezes o Rinaldo briga comigo, igual irmão, cara. Me bloqueia, já me bloqueou no WhatsApp. Mentira. Já. Mas é um cara que me bloqueou uma vez, ficou bravo comigo. Mas assim, a gente é irmão, é igual irmão. Então, aquilo ali que aconteceu dentro do campo, jogando pelo Fortaleza, tá até hoje, a nossa amizade, nossa parceria. Era um encontro que tinha que acontecer mesmo, né? Pra eu vou logo avisando que assim, ele veio aqui, aí eu falei que você vinha, ele disse, não, mas aí eu tenho que vir junto com ele. Você quer ficar... Não se preocupe não, que a gente tá bolando uns programas e umas duplas aí. Aí Lúcio e Rinaldo pode faltar. A gente fez um podcast, né? Lá do Fortaleza, cara, muito engraçado. Eu vi, ficou legal. Cara, ele até citou, eu queria que você falasse um pouco, o Rinaldo passou um período bastante complicado ao final da carreira. Até para poder ele assimilar que, não, tem que parar e tal. E eu sou testemunha viva, porque eu fiz muitos jogos do Caucaia. E eu vi que o Lúcio estava na arquibancada. O Lúcio acompanhava mesmo esse período do Rinaldo. Eu acho que mais pensando nisso, né, Lúcio? Que o Rinaldo estava, assim, meio que chegando ao fim de carreira e tal, mas não estava assimilando muito bem isso. E ele falou aqui que o grande responsável para poder ele colocar a cabeça no lugar e ver que tá na hora de parar ou não, foi você. Eu conversava muito com ele, porque o que eu falava para ele? Eu falei, Rinaldo, cara, olha a sua história, irmão. Olha a sua história, você tem uma história linda. Você é um dos maiores jogadores da história de um clube centenário que é o Fortaleza. Você é o maior artilheiro em Clássico Rei. Você é um dos maiores artilheiros em campeonatos brasileiros. Você é um dos grandes ídolos do Fortaleza. Eu falava isso para ele. E assim, você não precisa passar por isso. Eu falava, cara, treinador, porque você sabe... eu passei por isso também quando eu tava parando, Larissa, Hugo, porque assim, quando a gente tá parando, às vezes os caras querem aparecer muito em cima da gente, sabe? Porque você tá parando e... Pô, ver o Rinaldo no banco, ver o Rinaldo no banco do Calca, eu falei, cara, não tem condições, cara. O cara joga pra caramba, o cara tem uma história, ele tem que respeitar a história do cara. Eu decidi parar de jogar, eu tava na Caldense, chegou um treinador lá, que eu nem me lembro o nome dele, falou assim, você me tirou da semifinal, você pelo Goiás, eu tava no Guarani, você me tirou, porque quando a gente classificou aquele ano de 90 foi que ano? 96, foi revelação. E acabou que falou isso pra mim, não sei, mano, só que o cara começou a não me pôr pra jogar. Sabe, eu tava na transição já de parar, aí eu falei, cara, não vou jogar mais. Aí rescindi o contrato e fui embora. Aí quando eu cheguei lá em Tocantins, aí teve a proposta do Gurupi, que eu falei, cara, eu sempre sei jogar no meu estado e tal. Aí sim, aí o tratamento foi sensacional, a galera me tratando, sabe, ganhei tudo lá, graças a Deus. Mas mesmo assim, teve um campeonato que um treinador chegou depois e eu era o capitão, tudo, os meninos tudo gostavam de mim. O treinador chegou e me tirou a faixa, falei, cara, de boa, eu não sou vaidoso. Aí o próprio capitão que ele colocou veio falar com ele, cara, o capitão nosso é o Lúcio, você não pode tirar a faixa dele não, cara. O cara ajuda todo mundo aqui. Aí teve um dia que os meninos, a gente tava... time menor assim é complicado. A gente morava num hotel. A minha cidade era 100 km, então eu ficava no hotel lá, mas eu ia muito pra casa, quando tinha folga. E o treinador chegou e falou assim... Aí os meninos com fome, não teve lanche à noite. Aí eu falei, não, eu peguei o carro, os meninos, uns foram comigo, vamos ali comprar sanduíche. Aí saí, só que quando a gente chegou para comprar os lanches, demorou um pouco, porque tinha muita gente, demorou um pouco. Aí o treinador foi falar que eu tinha levado os meninos pra farra. Você acredita nisso? Aí quando eu voltei com o lanche, porque a gente demorou um pouco, eu entreguei o lanche pros caras. Tá aí, galera, alguns pediram para mim trazer, que não saíram. Aí me falaram, o preparador veio aqui e falou que o treinador falou que você tinha levado os meninos pra noite. Eu falei, não, deixa, amanhã eu converso com ele. O treino só era tarde, eu nem fui tomar café no dia. Dormi até mais tarde, fiquei pé da vida. Aí quando fez a reunião lá, eu falei, alguém quer falar alguma coisa? Eu falei, eu quero falar. É o seguinte, se eu acho que eu consegui o que eu consegui no futebol, sendo irresponsável, você acha que eu joguei em Flamengo, Santos, fui campeão na maioria desses clubes, sendo irresponsável? Eu sempre fui um cara muito correto na minha carreira, você não podia ter falado isso. Você podia ter vindo... No dia que eu quiser beber, eu vou chegar em você pra falar, professor, eu vou beber hoje. Até porque eu não devo satisfação. Falei um monte, mano. Aí os caras falaram assim, eu não sou de fazer isso, mas nesse dia eu falei porque, pô, ele
falou uma Acusou, coisa. né, E sem sendo prova. que eu tava tentando ajudar os meninos com fome, pô. E eu era o capitão do time, era um dos líderes do time. Falei, não vou deixar os moleques com fome. Tipo, pô, eu fazia tudo para os meninos, levava meu carro, sabe? Fazia tudo, levava pro treino, buscava. Nunca falei nada. E os moleques gostavam de mim. Aí o que aconteceu? Depois desse dia ficou uma seda. Porque eu falei, pô, professor, se eu acho que eu sou capaz, eu não teria conseguido jogar futebol. Não, vê a minha fama aí, se eu tenho fama de cachaceiro, se eu tenho fama. Porque eu nunca fui um santo, mas eu sabia fazer as coisas. Eu sabia a hora de sair, eu sabia a hora de que não podia sair. Se eu perdesse o jogo, eu não saía de casa. Eu sempre fui um cara muito consciente, muito profissional, porque o futebol, ele me deu a oportunidade de ser alguém na vida. Eu não usei o futebol para ser artista, para aparecer. Eu usei o futebol para ajudar minha família, para ganhar dinheiro. Para quê? Para mudar de vida. Meu pai era carpinteiro, minha mãe era do lar, cuidava da casa, entendeu? A gente nunca passou necessidade, mas também não tinha. Tinha dia que não tinha mistura. Mas, entendeu? Eu trabalhei com meu pai, eu ajudei meu pai a fazer curral, que lá é muito fazendeiro, muita fazenda, fazer cerca para cercar o gado. A gente furava as estaquinhas, tipo, o cara ia fazer a cerca de arame liso, que lá tem os arames lisos, que é a cerca para separar o gado. A gente tinha uma motosserra e acoplava um arco, igual aquele negócio para furar, arco de pua, né? Para furar, a gente ligava o motor e um saía marcando, a gente media do arame e um ia marcando com giz e o outro ia furando atrás. E aí eu revezava com meu pai. E eu antes de ir pro Goiás, 14, 15 anos, eu ajudava meu pai. Aí até hoje eu vou lá, os caras falam assim, ei, você fez o curral lá da fazenda do meu pai, lá com seu pai e tal. Então eu jamais ia fazer um negócio desse. Aí, cara, foi o último ano que eu joguei também. Porque a gente chegou na semifinal do campeonato, sendo ser campeão. E eu falava com os caras, faz isso e isso, com o treinador, com o pessoal. Eles não me ouviam, eu falei, cara, parei. Aí deu, né? foi mais ou menos o que aconteceu com o Rinaldo. Que eu falava, Rinaldo, cara, vamos partir para outra, cara, larga isso aí, porque eu não consigo te ver aqui sendo treinadores aí que, pô, não ganharam nada fazendo isso com você, cara. Entendeu? Fazendo isso com você. Você não precisa... Aí fui conversando, graças a Deus hoje o Rinaldo tá lá e tá arrebentando lá. Tá bem, muito bem pra bem. caramba. Todo mundo elogiando ele, porque ele é um cara que não Dedicado chegou lá e pra sentou caramba, né? na cadeira e falou, tô no Fortaleza. Sério, trabalhador. Foi merecimento, né? Hoje ele consegue fazer scout de jogos, faz Muito vídeos, massa. edita vídeos. O Rinaldo não sabia nem mexer com o computador, hoje ele faz tudo lá. Tá e no a galera, 17, né? tá no, Então eu tô falando isso porque não foi o Rinaldo que me falou, foi o pessoal do Fortaleza. Esses dias eu fui lá e a galera me elogiou ele pra caramba pra mim, sabe? Eu fui lá, nem lembro o que eu fui fazer lá, cara. Eu fui com um amigo meu, um menininho ia fazer teste lá, alguma coisa assim, eu fui lá. Aí fiquei com o Rinaldo lá, conversamos, levei um amigo meu. Vi o Roger que tá lá também, na categoria de base, né? Que foi meu preparador físico no 2005. Gouveia, né? O Roger Gouveia. Então o Rinaldo é um cara que não parou no tempo. Já tá com a licença B, né? Isso. Da CBF. Então Fortaleza, inclusive, agora fez um investimento bacana em cima dos membros da comissão técnica, que ele levou para a CBF. Isso, Foram 5 ou 6 que ele levou para lá para poder fazer esse trabalho e o Rinaldo foi um dos caras que se prontificou a fazer. Foi. Falou uma história bonita aqui, só para a gente complementar, né, sobre o assunto. Foi até bacana, porque ele até também se emocionou. Por quê? Porque teve que estudar, fez supletivo e tal, para terminar os estudos, conseguir graduação e tudo. Foi um cara que, por exemplo, seguiu os conselhos do Lúcio e as coisas que o Lúcio tinha falado para ele, mentalizar que para futebol jogar não dava, mas que ele tinha outras habilidades e trazer a sua experiência. Agora, como ele falou, não só chegar no Fortaleza, porque é ídolo e só. O cara estuda pra caramba. Ele recebeu elogios do Rogério Ceni quando o Ceni estava no Fortaleza ainda, por conta disso. Né? Ele falou da determinação dele. E o Lúcio já passou pelo 13, se eu não me engano, pelo 15, né? E eu acho que esse próximo ano ele deve assumir uma categoria lá no Fortaleza. Não sei se é o 15 ou é o 17, mas vem muito dessa determinação que o Lúcio está falando em relação ao Rinaldo. Toquei no assunto porque a gente falou da dupla, e aí eu queria até que você falasse mais a respeito desses gols históricos, né, que está na história do Fortaleza. Vocês são considerados aí ídolos do Fortaleza, como você falou, o Rinaldo tem números assustadores, né, e que, né, 99% Tem uma história que a gente sempre conta de um gol, não sei se eu já contei em alguma entrevista com vocês, de um gol que eu fiz lá em Sobral contra o time de São Paulo, não sei se é o
É um time a gente tava na segunda divisão, foi o ano que a gente subiu, 2004. São Bernardo, Santo André. Contra o Santo André. O Rinaldo, ele chegou pelo lado esquerdo do campo e eu entrei sozinho pra finalizar. Ele só tocar pra trás, né? Eu fazia o gol. Aí o Rinaldo chutou no gol. Aí só que a bola bateu na trave lá e sobrou lá pro Sérgio Maranguá. O Sérgio vai te contar essa história quando ele vem aqui. Sobrou pro Sérgio lá do outro lado. Só que eu não vi a bola batendo. Quando ele chutou, eu vi que a bola bateu na trave, eu achei que a bola ia sair. Virei pra cá e comecei a xingar ele. Toca a bola, que a gente fala dentro de campo. Chamei ele de fominha e tudo. Aí ele, ô Lúcio, olha a bola aí, Lúcio. Só que o Sérgio tinha pego a bola e tinha cruzado a bola de volta. E eu não tava olhando, eu tava discutindo com ele aqui. Tanto é que o gol tava aqui, eu tava aqui. Eu girei assim, eu dei um 360 e chutei a bola, eu tava debaixo do gol. Cara, a bola bateu lá no travessão e entrou. Quase que eu erro o gol ainda. Aí ele falou, pô, presta atenção no jogo, quer me xingar, não sei o quê. Rapaz, vendo o Lúcio aí com essa educação toda, eu fico até imaginando que foi que ele eu xinguei ele. Porque aqui não pode. Porque aqui não pode, eu não sou igual o Caio Ribeiro, não. O Caio Ribeiro é bobalhão, aí o cara não. Aí bananão. Ô, Ronaldo, você é um bananão. Tem essa elegância toda, né? Tem outra história também do Lúcio. A gente sabe o Cruzeiro, a Tríplice Coroa lá com o Luxemburgo, que 2003, conquistou tudo. Né? 2003, Alex, o Mota, o nosso Mota aqui. E o Lúcio fazia parte desse grupo aí, né, cara? Como é que foi isso aí? Cara, o que aconteceu? Sabe, né, não, mas eu fazia, mas eu saí antes de ganhar. Ele saiu antes de ganhar, mas explica por quê, né? Foi o vacilo que eu dei. Foi assim, a gente tava jogando aqui no Nordeste, jogamos uma final contra o Paysandu, que o Cruzeiro perdeu a final aqui, e o Jefferson tinha fechado o gol no campeonato todo, e ele acabou tendo uma falha naquele jogo, e a gente acabou não jogando tão bem e perdemos. Não me lembro se foi nos pênaltis, perdemos pro Paysandu aqui no Castelão. Aquele campeonato que tinha aqui. Era a Copa dos Campeões aí. Copa dos Campeões. E eu tinha sido, no jogo lá, a gente tinha sido campeão mineiro e eu tinha sido o melhor em campo pelo Cruzeiro. Fiz gol do título e tudo, na final. E eu tinha sido o melhor em campo, ganhei prêmio de melhor em campo, da final, tal, Campeonato Mineiro, em cima da Caldense. Aí o treinador começou a me cortar. O Marco Aurélio, o próprio treinador que me levou pro Cruzeiro, começou a me cortar dos jogos aqui, eu fiquei chateado. Cabeça branca, né? Ele que me levou pro Cruzeiro. Aí o que aconteceu? Na volta, eu voltei, chateado, me cortou de alguns jogos, eu voltei chateado. Aí quando acabou um treino lá, na Toca da Raposa, Toca 2, que era a Toca da Raposa Nova já, quando eu cheguei lá, era bem a inauguração, e eu tava indo embora, o diretor me chamou o Zezé Perrella me chamou na sala dele. Aí já tinha um diretor do Botafogo lá dentro. E eu, sabe quando você age por impulso? Tava chateado com o técnico. O Marco Aurélio já tinha desligado, tava indo pro Japão. E o Luxemburgo tava indo pro lugar do Marco Aurélio. E o Luxemburgo gostava muito de mim. Uhum. Tu tinha trabalhado com ele no Santos, não? Não tinha trabalhado com ele. Ele ia me convocar pra seleção. Ele pra seleção, quando ele tava na seleção. E ele eu tinha encontrado ele em alguns programas de TVs. E ele falava, cara, um dia eu quero trabalhar com você. Sua característica, eu gosto muito e tal. E acabou que eu cheguei chateado, mano. E quando o diretor do Botafogo falou comigo, aí o que veio na minha cabeça? Eu falei, cara, eu vou jogar. Aqui eu não tô jogando, tô sendo cortado. Só que o Perrella ainda falou... Já tava chateado? Só que o Perrella falou assim, Lúcio, espera o Luxemburgo, se você quiser esperar o Luxemburgo definir a equipe, cara, deixa o Luxemburgo definir o time. O Perrella ainda me falou. E eu, chateado, tomei essa decisão. Porque se eu fico ali, o menino... Teve alguns jogadores que eu era titular, a gente revezava ali, o Jussier, eu jogava, ele jogava, que jogou titular também, foi destaque, jogava muito. Mas ali a gente brigava por posição. Alessandro, não sei se ele ficou, que jogou comigo no Santos. Tava também, ele ficou. Só que aí eu tomei essa decisão. E os caras ganharam tudo. E eu fiquei sem receber 6 meses. O Lúcio optou por ir pro Botafogo em 2002, foi rebaixado, não recebeu. E o Cruzeiro... Quem era o técnico do Botafogo na época? Tu lembra, não? Cara, foram tantos. Naquela época. Era bagunça, né? Foram porque tantos. Poderia quando ser chegou, até uma opção técnica também, né? Lá o cara vai botar pra jogar e tal. Não, mas eu pensei isso, e eu joguei lá. Só que, infelizmente, quando eu cheguei lá, né? eu fiz bastante gols. Só que quando eu cheguei, o próprio Romeu tava lá, meu amigo, falou, cara, o que você veio fazer aqui? Foi mesmo, ele tava lá.
Porque tava tudo bagunçado, salário, a diretoria tinha... Antes, né? Por que não ficou lá? Só que assim, eu falei, cara, agora já tô aqui, bora. Como a gente voltou aqui para poder falar de alguns, né, do Botafogo e tudo, queria que você falasse um pouquinho do Santos. Foi aquele time lá do uniforme que tinha umas estrelas. Eu cheguei depois. Chegou depois, aquele tinha os calções, lá, né? que tinha umas estrelas. Tem até um torneio Rio-São Paulo. Que eu acho que eu fui ver, eu ganhei em cima da gente, eu fui vice-campeão ali. Do Flamengo. Fala um pouquinho desse time aí também pra gente. Então, aí o a Santos gente entra foi uma na história história do Pelé, sensacional, né? É. Foi uma história sensacional, porque quando eu cheguei no Santos, o Leão que me levou, né? Oh. O Emerson Leão, ele pediu a minha contratação. E quando eu fui pro Santos, eu tinha um pré-contrato com o Real Madrid, porque o Real Madrid queria me comprar quando eu tava no Flamengo. Ai, não sabia, né? Foi, o Kleber Leite não quis me vender. Eles me compraram por 4 milhões, na época o Real Madrid ofereceu 10. E o Milan também ofereceu 12, porque queria me levar pro lugar do Jorge Weah. Ele tava encerrando a carreira. Porra. E eu ia ser o cara que ia jogar no lugar do Jorge Weah. Liberiano, né? Isso, campeão, africano. o melhor jogador do mundo uma época. E isso. hoje é o presidente da Libéria. Da Libéria. Né? É. Que legal. Pois é, eu ia pro lugar Só dele. isso. Aí o Kleber Leite, cara, como ele gostava muito de mim, ele não quis me vender. A gente sentou, meu ex-empresário, sentamos, conversamos. Falei, cara, vocês pagaram 4, vocês vão ganhar 6 milhões a mais, cara, em cima. E ainda vão recuperar os 4 que vocês gastaram. E eu tinha acabado de chegar no Flamengo, tinha uns 3, 4 meses. Assim. Aí ele não me liberou. Aí me emprestaram pro Santos, eu fui pro Santos, o Leão, vem. Aí eu fui, cheguei arrebentando no Santos. Fazendo gol na estreia, com esse lance do Miller e tal. E a gente, brasileiro, lá na frente, no Brasileirão, chance de ser campeão. Aí foi onde eu tive essa lesão que me atrapalhou. O nosso time era muito bom, a Zete, o Atiço foi comigo, né? O Anderson Lima. O lateral direito. Era né? Argel, Claudio Miro, aí Jorginho. Um mato, outro em terra, né? Aí Argel e Claudio Miro, Miro, meu amigo. Bate em terra, isso mesmo. Vou te dizer, viu? E o ataque, depois chegou o Miller saiu, depois chegou o Aristizábal, entendeu? Que era do Cruzeiro, né? Era. Foi depois, o Aristizábal. 2003. Essa galera aí toda. Alessandro. Nosso time era Alessandro, o ataque era eu, Viola e Alessandro. Depois o Aristizábal chegou depois. E o Viola foi artilheiro do brasileiro. Tem até uma época ele dando entrevista falando que eu fui o melhor parceiro de ataque dele e tal. E a torcida do Santos, eu fui comemorar 20 anos da conquista da Comembol lá em São Paulo, eles fizeram uma festa lá pra gente, eu fui, a torcida fala, cara, se você não se machuca, a gente teria sido campeão brasileiro. Até hoje eles falam isso, a torcida do Santos, sabe? Porque eu tava num momento muito especial da minha carreira ali. E se eu não tenho essa lesão, possivelmente eu teria ido pro Real Madrid, né? Porque quando a gente fez aqueles jogos lá que eu fiz o gol contra o Real Madrid, que a gente fez o jogo, a gente ganhou 3-0 do Real Madrid, eu fiz um gol, dei um passo pro Sábio, sofreu o pênalti. E o Sábio fez o gol e o Maurinho fez outro gol de cabeça. A gente ganhou 3-0 e do atual... Lá, né? Lá em Maiorca, em Palma de Maiorca, no torneio. E eles tinham sido campeão. Fez gol no Real Madrid, velho. E eles tinham sido campeão da Champions. Era o time do Sidorf, Raul, as estrelas, Canizares, goleiro, era esses caras todos aí. Cacilhas. Não, era o Canizares antes. Antes era o Canizares, o que tinha o cabelo, passava gel no cabelo. Isso. O Cacilhas foi depois dele. Verdade. Era essa galera, o Sidorf bem novinho, o Raul, né? Essa galera aí. E a gente acabou ganhando deles lá e provavelmente foi nessa época que o Real Madrid queria me contratar, que veio a proposta pro Flamengo, o Flamengo me vendeu. Aí acabei indo pro Santos e que aconteceu essa lesão. Quando aconteceu a lesão, eu já tinha sido o melhor em campo na final da Sul-Americana, que era Comembol na época. E eu tinha sido o melhor em campo, tinha arrebentado no jogo e a gente jogamos na terça para jogar domingo. Terça Copa do Brasil foi quando eu lesionei e a final era no domingo lá em Rosário, contra o Rosário Central. A gente tinha empatado de 0-0 com eles, tinha perdido o pênalti, o Narciso perdeu o pênalti. Aí o que aconteceu? Eu me lesionei. Eu não fui pro jogo final, o último jogo eu não fui. Só joguei o primeiro jogo da final na Vila. E eu me lesionei e fui fazer o tratamento lá no departamento médico do Santos. O Aristizábal também tinha lesionado o joelho. Pois é, a malice vem para o bem, né? Porque a maior parceria dele foi no DM. E aí ele fala muito sobre isso, né? E além de ter escutado o Leonardo cantar, ele também ouviu outro rei cantar lá no DM. Foi. Pois é, foi. Rei, aí a gente chegou, aí eu comecei a fazer tratamento e o Pelé tinha feito artroscopia, que ele estava dando aula para a categoria de base. E ele tinha feito artroscopia no joelho e estava tratando lá com a gente. Aí o negão chegava, cara, deitava lá na marca dele, assim, tem nos clubes, né, as marcas assim paralelas, uma do lado da outra. Ele ficava aqui, eu aqui, o Aristizábal aqui, ou vice-versa, e conversando normal. Pensa num cara humilde. Nem parecia que era o Rei Pelé ali com a gente. E falava só de música, não falava de futebol
a gente não falava de futebol. Ele só falava de música. Aquela música é minha, essa música é minha, só que ninguém sabe, eu tenho um pseudônimo, não sei o que, ele falava. E falando só de música. E demais. cantando lá. Cantava. Né? Cantava. Só faltou ele cantar. ABC, ABC. Toda criança tem que ler escrever. Mas ele cantava, falava das músicas. Cara. E foi pô, rapaz, igual do negócio do Leonardo, eu ficava pensando assim, falei, caramba, cara, eu tô do lado do rei do futebol. Pois é, fiquei imaginando se tu tivesse ido pro Real Madrid, né? Ia ter perdido todo... A Mari para o bem. Então, igual o JP falou. É assim mesmo, cara. Todas as coisas Deus, que era Deus ali, com certeza. Entendeu? Hoje eu nem... Muitas coisas no futebol aconteceram, tipo assim, que eu ficava chateado com alguma pessoa, com algum treinador. Hoje eu vejo que tudo que aconteceu lá atrás foi um propósito para eu estar bem hoje, sabe? Para eu estar do lado de estar vivendo bem, estar do lado da minha família, ter uma família maravilhosa, ter ajudado a quem eu pude ajudar, entendeu? Então, eu não sou aquele cara que eu fico assim, quando precisou dar o passo atrás, eu dei o passo atrás para depois seguir. A gente tem que ter humildade para fazer isso, a gente não pode ter orgulho, porque tem muita gente que jogou futebol que acha que ainda tá jogando, cara, passou ali. Esse é o grande problema. Passou, acabou. Tem que só respeitar o legado, né, que deixou. Isso, porque a história, eu aposto no meu Instagram isso. Às vezes eu posto um gol meu ali, eu escrevo embaixo, coloco lá o hashtag história e ninguém apaga, porque não apaga, mano. Não tem como apagar, né? E a gente até entende essa questão de propósito. Lá no Resenha de Artilheiro é assim, o João é o pastor, eu sou o do mundo, mas a gente consegue... Um pé na igreja e um pé no mundo. A gente consegue se entender legal e a gente... Às vezes até a gente conversa muito antes de começar o programa, depois de começar os programas. A gente fala muito sobre vocês, porque, afinal de contas, a gente está sempre em contato com vocês e a gente sabe das histórias e tal, e sabe o quanto é complicado assimilar essa questão de não estar mais como foco, centro das atenções. Isso mexe com o ego. Mexe. E não é nem por maldade, né, cara? É porque realmente a gente vai... Cultura, né? Cultura é bicho muito complicado para você chegar e colocar na cabeça e dizer, não, agora é outra parada. Não sou eu mais. E uma vida sendo procurado de uma hora para outra, não tem mais convite para nada, né? Então isso muda. Uma das coisas que eu não continuei muito trabalhando como empresário no futebol foi por causa disso. Quando a gente jogava, os caras tratavam a gente assim, mano. Aí depois que eu parei, cara, eu tentei pôr um menino no clube, aí eu liguei pro cara, o cara nem me atendeu direito. Nem me deu moral. Eu falei, cara, quer saber? Aí eu não continuei no meio, mas assim, hoje eu tô assim, voltando aos poucos, porque eu tenho que passar o que eu aprendi para alguém, eu tenho que falar, eu tenho que usar o meu conhecimento para ajudar alguém, como me ajudaram um dia, como alguém me levou pro Goiás. Então a gente tá fazendo as parcerias aí já, sabe, levando alguns garotos. Tem um garoto lá no Rio, a gente tá vendo se põe agora no Volta Redonda, a gente tá fazendo uns... Mas assim, o que eu faço? Aparece muito, eu recebo muito vídeo, porque os caras sabem que eu joguei, vem no meu Instagram e tal, eu recebo muito vídeo, aí eu mando pros caras, os caras gostando, aí eles encaminham lá. Fazer uma escolinha assim, não? Aqui não é essa parada, não, é só mesmo ajudar, se aparecer um moleque bom aí, a gente indica, eu só encaminho. Porque assim, escolinha, trabalhar no futebol como gestor ou alguma coisa, auxiliar técnico, eu já tive a oportunidade e tal. Vai tomar muito meu tempo. Hoje eu quero a minha família, sabe? Eu fiquei muito tempo longe de casa, viajando. Hoje eu quero curtir meus filhos, sabe? O José tá pequenininho, 1 aninho, o Benjamin tem 4 anos, tem minha filha de 16. O Benjamin vai ser aquele cara agitado e o José vai ser o tranquilão. Mas nem o Benjamin parece o pai. José tem o quê? 4 meses, é? O José? O José tem 1 ano já. Tem 1 ano já. Já tá andando, correndo pra todo lado e chutando bola. Nem sabia andar direito, já tá chutando bola. Ele só fica atrás da bola. O Benjamin não gosta de bola, mas o José é impressionante. Então, o José pode ser aí um novo... vamos ver se o José vai... Balinha, mas... Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente nem conversou pra saber se pode perguntar ou não, mas... Pra quem não sabe, o Lúcio jogou no Ceará. Tivemos passagem no Ceará. É totalmente identificado com a torcida do Fortaleza e tal. Mas fala um pouquinho pra galera essa passagem do Ceará, até pra gente entender como foi. Foi bem tranquilo, porque assim, eu sempre fui profissional, né? O que aconteceu? Na época eu tive um problema, me colocaram no meio de um problema no Fortaleza sem eu saber. Eu tava no Atlético Mineiro, e quando eu voltei do Atlético, pro Fortaleza, foi através de um grande amigo meu, que é o Lucas, né? O Lucas Peixoto, da VIP Veículos, que a gente tinha até uma parceria. Você tinha até uma parceria. Isso, temos até hoje, né? Mas assim, o que acontece? E tava tendo uma briga interna lá do presidente. Antes era complicado. Tava tendo uma briga interna do presidente, acho que era o Lúcio Bonfim, não me lembro, com o pessoal da Santana. Delfino, né? Isso, com o pessoal. E toda vez que eu vim pro Fortaleza foi através da Santana. E dessa vez, como eu não sabia, o presidente falou comigo, o presidente falou comigo, o Lucas é conselheiro, né?
eu vim, sem... Chegou, comecei a jogar, a gente foi campeão cearense, aí eu machuquei até na final, foi quando o Oswaldo entrou no meu lugar, o Oswaldo começou a arrebentar, eu conversava muito com o Oswaldo, dava muito conselho pra ele, menino, cabeça muito boa, tanto é que tem uma história linda no futebol, tá fazendo ainda, construindo a história. Tá pra ser campeão da Série Isso, B? pois é. E o que acontece? Eles me colocaram nesse meio, e teve um jogo lá em... Final de 2008, lá em Juazeiro, que eu tava machucado posterior e era até o Heriberto da Cunha falou, cara, você tem que jogar. Aí eu acabei entrando machucado, me lesionei. Aí ele falou assim, não, no brasileiro, se você se lesionar no brasileiro, eu dei assistência pro Paulo Isidoro ainda, cruzei, o Paulo Isidoro fez o primeiro gol. Aí depois eu machuquei e saí do jogo, aí o Oswaldo entrou. Aí aconteceu isso tudo, eu vi que eu tava sendo boicotado. Quando chegou esqueci o nome do treinador lá de São Paulo, que veio pra... E ele falou, Lúcio, tem alguém aqui dentro do clube que não tá deixando tu jogar. Não era... Caramba. Esqueci o nome dele. Se eu lembrar aqui, eu falo na sequência. E acabou que o Edilson José... O árbitro. Não, o Edilson José, que é diretor. Lembra do Edilson José, que era diretor? Tá. Ele era diretor da Santana. Ele trabalhava... Só que ele era diretor do Fortaleza, mas ele era do lado da Santana. Aí eu vi que estava sendo boicotado, que ele não queria que eu jogasse. Chegou até a mim... que ele não queria só jogar. Eu machuquei lá e depois o Heriberto não me colocou mais no time. Começou a me... Ficou estranho. Ficou estranho. Eu falei, cara... Aí eu vi que aí eu fiquei sabendo disso, né, cara? Eu falei, cara, o clima não tá legal aqui pra mim. Eu ia fazer o 6º jogo na Série B do Brasileiro, não podia mais. Aí eu tava concentrado com o Paulo Isidoro, lá naquele ali no Porto das Dunas ali. No hotel, a galera sempre fica. Porto Canoa, não? Eu não lembro o nome. Ali na rotatória ali do posto Maluaga à esquerda, ali, não sei o nome. Aí eu tava lá, tava concentrado com o Paulo Isidoro. O Paulo Isidoro era o capitão do time. Grande amigo meu, cara sensacional. E... Característica muito parecida com o a gente é grande amigo, somos grandes amigos. Aí o que aconteceu? Eu falei, cara, se eu fizer o 6º jogo vai dar problema, eu não vou poder mais jogar. Aí eu peguei e liguei pro meu empresário. Falei, cara, tá acontecendo isso e isso. Ele falou, não, tô sabendo e tal. Vamos fazer o seguinte, eu vou ligar pro diretor. Aí ligou pro Edilson. Aí o Edilson falou assim, deixa ele jogar, se ele jogar bem a gente vai ver o que faz com ele. Falou, de jeito. Aí eu peguei e falei, cara, não dava, né? Então eu vou pegar minhas coisas. Aí peguei, despedi de Paulo Isidoro, fui lá, falei com o pessoal que estava no hotel, peguei minha mochila e fui embora. Falei, não vou ficar mais, porque não me querendo aqui. Muita gente não sabe disso. O que acontece? Parece que o Edilson José, ele tá muito doente, né, cara? Que Deus restaura a saúde dele. Eu não tenho nada contra ele. Porque acabaram me colocando no meio de uma rixa, de um fogo cruzado sem eu saber, entendeu? E acabou que eu não estava sendo valorizado como eu achei que tinha pela história que eu tinha no Fortaleza. Não tenho mágoa nenhuma do Fortaleza. O que acontece? Eu estava com a Ana Luísa, que é minha filha de 16 anos, pequenininha. Eu tive proposta do ABC e do América, que chegou até mim, não sei. Alguém falou que eles estavam interessados, que eu fosse jogar lá. Entendi. Mas não sei se era real ou não. Aí tinha o projeto do Leitão, do Evandro Leitão no Ceará, que revolucionou o Ceará, sim, né? Sim, começou por lá, né? Foi. Que revolucionou o Ceará. Aí, o que eu fiz? Me fez uma proposta de 2 anos, de contrato, eu com um filho pequeno. Falei, cara, vou ficar aqui, já estou aqui, vou ficar aqui. Eu não tinha noção, assim, quando você está jogando, você não tem noção do carinho da torcida por você, sabe? Eu não tinha noção. Eu fui como profissional. Cheguei lá, fui muito bem recebido. Pode ver que não tem nunca, você vai me ver falando mal de... Eu joguei no Flamengo, nunca falei mal do Vasco, não sei quando a gente foi campeão, uma brincadeira. Eu sempre tive uma conduta profissional, fui muito bem recebido no Porangaba-Sul. Só que, assim, joguei até com o Cleison lá, o Cleison foi um dos caras que é um grande amigo parceiro meu. até hoje. Parceiro, a gente joga futebol toda semana. Sempre. E ele foi um dos caras que falou assim, cara, vem e tal. E a gente mantivemos o time, eu comecei bem demais, cara. Aí, só que eu tive uma expulsão, um lance bobo, eu arrebentando no jogo contra acho que era o Avaí aqui. O cara que sempre me deu porrada, eu fui dar um carrinho nele, que era o Cocito, que é meu amigo também. Cocito batido demais. Eu encontrei ele. Eu lembrei do Claudio Miri e do. Eu encontrei. E da zaga lá do Santos. O Argel. O Argel e o Cocito tá nesse time aí. O Cocito batia, viu? Nossa, Cocito, Dinho, do Grêmio. Aí eu fui dar um carrinho lateral assim no Cocito no jogo, a gente arrebentando no Castelão no jogo. Dei um carrinho, passei por cima da bola, peguei ele, só que ele foi expulso. Aí voltei, joguei lá contra o Bahia, arrebentei contra o Bahia, aí no treino eu senti um adutor. Só que já era final de campeonato, eu falei assim, cara, eu falei com o diretor, ele falou, eu quero treinar pra mim começar bem um ano, quero começar zerado, porque eu tô final de campeonato, tava jogando, vinha na sequência já, tal, beleza. Aí saiu, era o final do Lula Pereira, que Deus tenha.
pô, me ajudou pra caramba lá também. Aí ele falou assim, não, ano que vem você começa, você começa, faz a pré-temporada, na minha cabeça tava isso, aí eu vou voar, que eu vou estar zerado, vou começar. Aí ele saiu, o Léo Pereira saiu. Aí veio o Zé Teodoro, que é um cara que, quando eu tava na base do Goiás, no profissional, subindo no profissional, ele jogava no Goiás. Ele falava assim, você vai ficar rico, você vai comprar Mitsubishi no treinamento, sabe? Pô, eu era um dos caras que me inspiraram. Ele, Baltazar, Artilheiro de Deus, o próprio Márcio Goiano que jogou aqui. Mano, o cara chega... Aí, o que acontece? Quando eu fui em 2005 pro esporte, ele chegou lá e me mandou embora do esporte. Falou que eu não era jogador de Série A. Eu e o Rinaldo. Foi o ano que a gente veio pra cá. Ah, o Rinaldo também foi pra cá. Foi eu e o Rinaldo vindo pro esporte. Foi o ano que a gente veio em 2005 e arrebentamos, que é aquele ano que foi superado agora pelo time do Rogério Ceni em 2019. Depois veio do Voivoda e tá fazendo história aí. Aí ele pegou e me falou que não me queria. O Evandro Leitão ainda me ligou, falou assim, Lúcio, o Zé Teodoro falou que você não é perfil dele. Ele começou a me perseguir, um cara que eu era fã. E o cara disse que ia tu ficar rico e tal. Falava na base lá, falando, quando eu tava treinando profissional, ele foi um dos caras que mais me incentivou, pô. Eu tinha ele como um exemplo pra mim, cara. Aí o cara fez isso porque disse que um dia eu falei que não queria ele. Falei, que dia que eu tenho moral de falar em algum clube que eu, mesmo se eu tivesse eu não falaria, eu já tive a oportunidade. Que ele não queria que tu comprasse era Mitsubishi, não? Mas eu já tinha comprado. Tô brincando. Ele acertou na profecia dele. Só que do nada começou a me mandou embora do esporte, chegou no Ceará e me mandou embora do Ceará. Aí é loucura. Entendeu? E eu já tinha feito gol, já tinha feito gols pelo Ceará, sabe? Então, aconteceu isso. E eu acabei saindo e não ficou, ninguém quase não lembra, mas assim, tenho o maior respeito, sou identificado com Fortaleza, todo mundo sabe que eu sou ídolo no Fortaleza. Eu acho que até eu falo pra torcida do Fortaleza, eu tenho um carinho tão grande por vocês que a minha passagem não foi tão longa, mas foram passagens marcantes que assim, eu recebo da galera falando assim, cara, você foi o maior meio campo que eu já vi jogar, você era diferente. Cara, isso é muito gostoso. Mas... Só que assim, como profissional, eu fui jogar no Ceará pelo que aconteceu. Lógico. E sempre respeitei o Ceará e sempre respeito. Só que assim, a identificação com o Fortaleza é gigantesca e o carinho que eu recebo, sabe? Eu sei que às vezes, por essa passagem minha no Ceará, às vezes eu não sou convidado para um evento ali ou aqui no Fortaleza, não tenho mágoa nenhuma, entendeu? Tenho o maior respeito. A gente brinca, tem uns amigos lá no futebol que torcem pro Ceará, sempre tem a resenha, a gente brinca, entendeu? Mas assim, tudo normal, tudo com o maior respeito. Entendeu? A Larissa fez uma pergunta? Tanto eu falei que você nem jogou contra o Fortaleza, né? Joguei. Jogou? Joguei acho que foi no empate, de 1-1, gol do Rinaldo e eu sofri a falta do Sérgio Alves fez o gol. Foi 1-1 no Castelão. Foi, joguei com o Sérgio Alves. Pega o Sérgio Alves, eu não sei se ele já veio aqui, se ele veio. A gente fica, ele falava assim, o Lúcio só queria cantar ficava cantando lá na concentração. Cara, você falou de uma história, eu me lembrei com a do Boiadeiro, que a gente conversou com ele também. É impressionante essa questão de rivalidade, como o clube às vezes não é tão profissional, como ele leva isso. Né? O Boiadeiro falou que jogou pelo Fortaleza, né? No ano que Fortaleza era na Série C, foi contra o Sampaio Corrêa na época. E aí os caras tiraram o cara do último jogo, porque disse que o cara jogou pelo Ceará e podia prejudicar o Fortaleza. Contratou o cara jogou 4 jogos, no jogo principal tirou o cara de fora. Parece muito com essa história aí do Zé Teodoro, né, em relação ao Ceará, né? Que acaba... Mas o Zé Teodoro foi uma coisa particular dele comigo, pessoal, sabe? Porque o Evandro Leitão, ele me ligou e pediu pra me ligar pra ele. E eu liguei pra saber e ele não me atendeu. Liguei 2 vezes. O Zé. Não me atendeu. E assim... A decepção minha foi maior porque eu era muito fã dele. E ele foi um cara que me incentivou demais. Demais acontecer isso, entendeu, Larissa? Então eu fiquei muito triste com isso. Mas assim, futebol tem dessas coisas. E também eu não guardo mágoa dele também não. Mas eu fiquei chateado na época. O único que eu tive problema assim. Que eu tive não, que eu fiquei chateado, né? Ele teve contigo. Porque eu nunca fui, quando eu jogava no Bragantino, o finado Marcelo Veiga, que Deus o tenha, eu era capitão do time, aquele time que tinha Paulinho, que jogou no Barcelona, tá no Corinthians, Rodriguinho. Cara, nosso time era muito bom. O Juninho Quixadá tava lá também. Juninho Quixadá. Nosso time era muito bom. E ele me chamava, depois do treino, ele falava assim, Lúcio, você pode me ajudar na escalação aqui? Se eu colocar isso, o que acontece? Eu falava assim, cara, eu sou jogador ainda, Marcelo, mas eu vou te dar um palpite. Se tu colocar esse aqui, a gente vai ganhar nisso, e se tu colocar esse, a gente vai ganhar nisso. Nunca falei assim, coloca esse, entendeu? Da mesma forma, eu jamais ia falar para uma diretoria não contratar o Zé Teodoro, porque ele falou para um amigo, uma pessoa em comum,
que eu falei que não era para contratar ele. Sendo que eu nunca tive esse poder e mesmo se eu tivesse eu não ia fazer isso. E ele também nem chegou para perguntar para ti, isso, né? Acho que foi o pior, do telefone sem fio aí que acabou tendo. Vocês vão notar que o nosso querido pastor João Paulo Quintela não está mais, ele deu uma saidinha aqui, a gente vai continuando o bate-papo, mas já também, já chegando no final, que o Lúcio também tem os seus compromissos aqui. Larissa, alguma pergunta aí pro Tenho Lúcio? sim, tenho curiosidade. Já vou entrar num negócio aí que ele... Porque ele falou que passou por muitos lugares, né, e decidiu morar em Fortaleza. Quero saber como é que foi essa escolha. Então, eu tinha a opção, na minha cidade eu não conseguia, por quê? A minha cidade é uma cidade pequena, e depois que eu saí de lá com 16 anos, eu amo ir pra lá pescar, ver minha família, ver eu meus acompanho amigos, os stories os aí. tucunaré. Tá, futebol, o Rinaldo fala que meus tucunaré são comprado, pesca comprado, e praia, e tal, mas não é real. Pesca mesmo? Pesca, eu desde criança, né, lá é uma cultura nossa, pescaria e tal. Uma cultura. verdade. Se ele Lá tem for muito pra lá, Rio Tocantins, Rio Araguaia. Não. Rinaldo não. Só quer comer o peixe. Rio Tocantins, Rio Araguaia, nossa região ali. Já foi lá ele? Ele foi pra passear uma Já vez foi lá, contigo na lá? minha cidade, foi. Massa. E qual que é a pergunta mesmo? Como foi E aí que que você tá, veio morar aqui. Então, é. aí o que acontece? Eu Outro tinha a opção lugar de e escolher Goiânia, Fortaleza. só que assim, quando eu morei aqui, no meu primeiro casamento, eu tive a Ana Luísa. E a Ana Luísa, cara, eu era muita pessoa até hoje, a gente é muito apegado. E eu sempre vinha pra cá. Aí eu tinha a opção, eu falei, cara, se eu puder morar em Fortaleza, eu vou morar, que eu vou ficar perto da minha filha também, que a outra filha minha já tem 31 anos, sabe? Que é a mãe da Ana Laura, que é minha netinha, já sou avô. A Ana Laura tem 5 anos. Tem quem diga como desse Tem cara. não. Aí o que aconteceu? Eu falei, cara, parei de jogar, fiquei meio assim, falei, acho que eu vou pra Fortaleza. Aí o Lucas, que eu até tinha falado antes, me convidou. Falou, Lúcio, vem. Você tá meio sem rumo aí, vem pra cá, compra carro aqui, põe na minha loja aqui, vamos trabalhar com carro até você ver o que você quer fazer. Aí eu peguei e vim, comprei que a minha me deixou dentro da casa dele. Aí eu programei de casar com a minha esposa atual. Aí ela falou... Cearense também? Não, ela é tocantinense, da minha cidade, de Alvorada. Ela falou assim, só vou se a gente casar. Olha aí, Já vem garantida. Deu uma corda no meu pescoço. Que eu queria dar aquela enroladinha, né? Jogador, né? Dá enrolada, não, só vou se casar. Ela foi mais rápida que tu, viu? Não, Foi aí bala. ela foi Cláudio Miro, Agel e Foi Cocita. tudo, foi do meu meio. Não, ela marcou melhor que eles, ela marca até hoje melhor que eles. Aí eu vim, fiquei na casa do Lucas um tempo, cara maravilhoso, gratidão a ele, um irmão que eu tenho também. Aí aluguei um apartamento, trouxe a minha esposa, aquela história que eu falei de dar um passo atrás, morei num apartamento bem simplesinho por enquanto. Aí dei um passo atrás. Foi meu vizinho, pô. Foi lá no Jardim Esperança. Né? Convento Esperança. Foi meu vizinho. Jardim Esperança, né? Que Não, acho que é moral, outro viu? nome. Ter vizinho. É outro nome. Foi Olha que vizinho moral. Foi, a gente morou no mesmo condomínio, foi. Foi. Lá no Jardim América, ali É perto no Jardim América. América, Jardim Esperança, Jardim América. Isso Jardim mesmo. América. Meu, Ali vale, mesmo. tem Um esse prédiozinho bairro aqui, novinho, né? Bem legal ali, né? Lindão, prédio, pô. lindo. João Sorongo com o Júlio César. Eu fui jogar sim, futebol essa ali eu naquela conheço. pracinha ali, peguei um monte de micose, meu Deus. Pô. Pelo amor de Deus. História Porque pra contar. Aí depois eu vim morar em Fortaleza foi por causa da Ana Luísa e por causa dessa oportunidade que o Lucas me deu, né? E eu cheguei, aí a minha esposa veio depois. Aí também ela ficou perto do Rinaldo, né? Ele E quer falar. as parcerias. Assim, o que aconteceu? E eu já gostava de Fortaleza também. E isso foi encaixando as coisas. Aí minha esposa amou Fortaleza. Hoje, se eu falar em sair daqui, ela fala, não. Por quê? Cara, uma capital, a gente tem filhos pequenos, a saúde aqui é muito boa, o plano de saúde que a gente paga, graças a Deus, a gente consegue custo pagar um de plano de vida saúde aqui é bom. muito bom. 20 minutos que alguma criança nossa passar mal, a gente tá no hospital. Como já aconteceu com o José, esse dia comeu alguma coisa que ele não era acostumado, começou a vomitar. 20 minutos a gente estava sendo... Rapidinho, né? 20 minutos a gente estava sendo atendido. A minha cidade, a Alvorada, fica a 100 quilômetros da cidade maior lá, que é Gurupi. Inclusive a minha neta faz tratamento lá toda terça e quinta. Hoje a minha filha já foi em Gurupi e voltou para levar a minha neta para fazer as terapias dela, que ela é autista. Então, É um tempo, né? Que demora pra se deslocar. é a dificuldade. E outro calor humano, qualidade. Por mais que a Alvorada hoje tenha uma administração perfeita, assim, perfeita que eu falo que é muito boa, que é o nosso prefeito Paulo Antônio. Mas assim, não é igual uma capital. Entendeu? Aqui a gente tem a praia, aqui a gente tem mais coisas pra fazer, final de semana. Futebol. Futebol. Lá tem, mas aqui é Tem, diferente. A questão empreendedora, Os né, Lúcio? passas. Isso. E os Os passos. passas. Isso, Lá tem uns amigos de infância também, né? Mas
A ter questão, família, a irmãos, questão né? empreendedora para o que você faz hoje, Fortaleza acaba sendo um polo mais, Melhor. mais Muito interessante. Lá, na verdade, assim, lá é uma cidade que ela é do agronegócio, né? Alvorada lá tem o frigorífico Boi Brasil. Minha cidade tem entre 10 a 12 mil habitantes, tem o frigorífico Boi Brasil. É financeiramente uma cidade muito rica, sabe? E soja. Lá você só vê caminhonete para todo lado. Tudo tem caminhonete. Porque é para locomover para as fazendas e pelo dinheiro que rola também. Rola muito dinheiro por causa do agronegócio. Entendeu? Mas pro tipo de coisa que eu queria fazer, não. Porque assim, meus negócios são em Goiânia, né? E tem um em Alvorada também, mas mais em Goiânia, que são meus negócios de imóveis, né? Administração dos meus negócios. Mas eu não conseguia eu mesmo ficar ali. Eu ia ficar, caramba, depois que não você... era a tua praia, assim. Isso, depois que você saiu, que você consegue morar em cidades grandes assim, tem muita coisa para fazer, você não consegue. Eu gosto de ir lá, gosto de ir passear, mas para ficar, eu ia ficar meio sem muita coisa para fazer. Isso. Pegar um gancho agora aí, falou de família, da mulher. E essa história de TikTok aí. Ah, cara, ali é a minha esposa. Tem uns rios aí bacana, hein? Hein? Conta aí como é que é essa parada aí. Essa é a minha esposa que tem as ideias lá e a galera gosta, a galera gosta. Bacana, cara. Tem uns vídeos aí, vídeo que dá muitas visualizações. Mas assim, porque a minha esposa gosta, ela fala, vamos fazer. Eu, não vou fazer não. Aí eu fico assim, cara, o Lúcio fazendo isso aí. Mas é isso que a galera gosta, é isso que a galera gosta. Timidez, né? Porque eu não imagino que eu poderia fazer aquilo, sabe? Aí eu vou lá, a gente faz e a galera gosta, aí viraliza. Mas é mais da minha esposa mesmo, assim, que a gente faz aquele tipo de... Ela fala, amor, você tem um Instagram verificado e você não faz nada. Tá certo. Vamos fazer alguma coisa. É difícil, viu, ter um Instagram verificado. Vamos fazer alguma coisa, não sei o quê. Aí ela tem umas ideias, aí eu falo, tá bom, amor, vamos fazer. Aí eu faço e a galera gosta, né? Tem uns vídeos legais, tem uns vídeos legais. Aí, pô. Tem um vídeo do futevôlei. Tem um vídeo lá que eu... De casa, né? Que eu amarrei ela falou assim, amor, me amarre e faz o que você quiser. Eu amarrei ela e peguei a roupa e a bola do futevôlei. Foi pro futebol. Muito bom. Tem umas coisas legais. Nossa, Larissa, eu acho que é isso que fica, né? Tipo, depois do futebol, e graças a Deus que você se encontrou, porque eu acredito que para os jogadores é difícil mesmo parar, mas tem uma hora que você vai ter que parar e você vai ter que se reencontrar ali, né, também, porque não existe só o Lúcio jogador, existe o Lúcio pessoa, o pai, o irmão, o filho, e é esse Lúcio que a gente gosta mais de ver, de acompanhar, porque tem essas outras pessoas que não querem, não mais estar perto porque não é mais jogador, mas tem muita gente também que quer porque realmente gosta de você, né? Eu acho que é isso que fica, esse carinho que você recebe do torcedor aqui. Isso é bem legal, porque querendo ou não, a gente teve uma representatividade muito grande. Ainda e tem, né? pelo comportamento, né? Eu acho que as pessoas gostam de ver família. E nas minhas redes sociais é muita família, sabe? Pode ver que no meu Instagram é a foto dos meus filhos. Né? Porque assim, hoje eu vivo por eles, sabe? E recuperando o tempo. Isso, recuperando o tempo perdido, o tempo que eu não tive com a Leliane, que é a minha filha, mas que hoje nós somos melhores amigos, confidentes, sabe? Hoje mesmo já conversamos sobre muitas coisas. Vai ter o 11 de setembro agora lá em Alvorada, que é o aniversário da cidade. 15 de novembro, né? Não, tem o aniversário da minha cidade é 11. Vai ter o 11, o aniversário que é no mesmo dia das Torres Gêmeas lá que a gente... de novembro, desculpa, de novembro. Torres Gêmeas foi em setembro. De novembro é o aniversário da minha cidade, que vai ser esse final de semana. E a minha filha vai me representar, vai vestir a roupa do Flamengo lá, porque eles vão fazer uma homenagem, todo ano eles fazem homenagem lá na cidade pra mim. E ela vai me representar, porque eu não vou estar por lá, né? Não vou poder ir, ela vai me representar. Então é isso, fica aí, família é a melhor coisa, cara. E por isso que eu falo, de não trabalhar no futebol novamente, porque toma muito meu tempo. Eu vou trabalhar na minha forma, de ajudar um jogador aqui, um menino aqui, outro ali, mas sem tomar meu tempo, porque hoje eu sou família, hoje eu quero minha família. Através, assim, às vezes eu viajo, eu fico com saudade dos meninos, cara. Eu tô pensando em ter uma viagem programada agora para dezembro, lá no Rio, que eu vou participar de um podcast. Eu vou pro podcast, vou participar de um evento maravilhoso lá, que é o 22º Natal sem 22º Favelas Natal Sem Fome, que é de um amigo meu, um dos caras mais famosos aí no futebol, que é o Gilbert Cabeção, ele é famosíssimo. Tem uma história muito massa com ele, quando eu jogava no Flamengo, que ele morou na rua, aí hoje é um empresário bem sucedido, dono de supermercado. E ele não falava pra mim que ele morava na rua, porque ele falava que tinha medo de eu abandonar ele. Olha aí. Você acredita? Falei, cara, por que você não me falou? Eu ia te ajudar. Ele é amigo do Romário, era amigo do Romário na época, ia pro Fla Barra com a gente.
Aí ele fala que uma vez eu dei uma camisa pra ele, ele deu na padaria, que ele dormia na rua e ficou comendo 3 meses de graça. Cara, é muita história legal. Poxa, e esse cara é um cara, massa, e esse é um cara, um vencedor. E ele faz o Natal, o Favela Natal Sem Fome, faz um campeonato de futebol que é Copa das Favelas. Vai uma dupla de cada estado. Eu fui convidado para fazer uns jogos de desafio lá. Um jogador profissional de futebol e com um ex-jogador de futebol. Provavelmente eu devo jogar contra o Rafinha, parece que ele falou lá. Ah, Rafinha é conhecido. Mas o Rafinha daqui é meu professor, não, mas eu tô falando do Rafinha jogador. Jogador. Que eu vou jogar com o jogador. O Rafinha foi o cara que me iniciou no futebol. Ele é meu professor e é um cara maravilhoso Rafinha, também. Gente boa. É. Bom, Aí que quero acontece? trazer ele aqui, inclusive. Pode trazer, que ele é um cara sensacional. Eu chamo ele de meu mestre, que ele que me iniciou no futebol. Não, sei, pô. A gente que faz iniciou, lá aquele... Ele que me iniciou no futebol. É, lá o Azul Consciente. O Azul Consciente. Aí ele me convidou para esse evento. Eu já tô pensando com saudade dos meninos. Já falei, cara, não vou ficar um dia longe do menino, 4 dias longe dos meninos. Mas bacana, cara, isso, ó. O Galeto não tá aqui hoje, mas a gente tem um quadro aqui no programa, tá, Larissa? Até pra você saber também, que são os cartões amarelo e cartão vermelho. O Galeto já foi árbitro, né? Não sei se você sabe, mas ele já foi, ele é de família de árbitro, o pai dele, o irmão e tal. E aí eu tô sem os cartões aqui, mas a gente vai imaginar cartão aqui. É um cartão amarelo e um cartão vermelho. A gente sempre deixa à disposição do nosso convidado para dar ou para uma pessoa ou para uma situação. E aí você fica à vontade. Também se não quiser dar o cartão, não, eu prefiro pular essa parte, sem problema, mas cartão amarelo e o cartão vermelho do Lúcio. E aí? Para me dar o cartão amarelo e vermelho? Isso. Eu tô sem eles aqui, mas você imagina aí, você só leva. Mas pode ser qualquer assunto ou Qualquer só no futebol? Ou uma pessoa ou uma situação, tanto faz. Por exemplo, uma pessoa, o fulano de tal, se quiser dizer o nome diz, também se não quiser também não diz. Ou então um jogo, ou então uma prática de alguém que está fazendo que você não concorda. Ou uma pessoa, uma situação. O cartão vermelho que eu vou dar é para essa guerra aí em Israel, né? Poxa, boa. Pessoas inocentes morrendo. Israel muito e triste. faixa de Gaza, né, e tal. Que Deus aí coloque a mão lá e que eles possam se acertar, né? E que inocentes param de morrer, né? Que é muito triste, né, cara? Verdade. Cartãozinho amarelo só de advertência e tal. Pra alguém. Um amarelinho? Amarelinho só pra ficar ligado. Cara, não me vem à cabeça. Agora. Nenhuma situação, nenhum... Não, então pronto. Então fica o vermelho aí, realmente. Tá dado. Né, Larissa, até por conta dessa situação da guerra, muito chato, né? A gente tá vendo todos os dias essa situação, gente morrendo, gente inocente, né? E a briga a gente vai sempre ver que é por conta do material mesmo. Né? Então a gente reza aí. Poder, né? Bom cartão do Lúcio. Vamos se despedir do nosso convidado, né, Larissa? Faça as honras da casa aí. Lúcio, acho que todo mundo que está assistindo, acompanhando, nós aqui também, prazer conhecer tua história, saber os detalhes. E também é um exemplo, né, que tu deixa para essas pessoas que estão começando agora se inspirar, porque realmente não é fácil, mas só vive o propósito quem suporta o processo. E sempre com muita coragem, né? Tenho até tatuado essa palavra, porque realmente é o que você teve para enfrentar todos os desafios da sua vida. E hoje estar aqui, me sinto muito agraciada, né? E muito feliz de saber sua história ainda, mas por você, né? E por compartilhar com os meninos aqui também. Então, muito obrigada pela sua participação. Te desejo todo sucesso ainda nessa sua vida em empreendedorismo aí que você está tendo. Já ganhou uma cliente aqui que eu vou comprar lá na sua loja. Né? Olha aí. E é isso, e boa sorte também com a sua família, viu? Obrigado, Larissa. Te desejo mesmo, né? Você que está iniciando aí nessa profissão maravilhosa aí, que você, como o Hugo, como o João Pedro Quintela, e grande jornalista, saiba usar, tá? Seu poder de palavra, porque tem muito jornalista que não usa corretamente, né? Não é isso? Perfeito. Que Deus, aí o cartão amarelo. Isso, pode ser. Para os jornalistas esportivos aí que entra na vida pessoal do atleta, quer falar, acho que o atleta não é um ser humano. Então eu acho que você tem uma profissão maravilhosa já, que é jornalismo, e não é fácil também, né? É uma profissão que está vencendo todo dia. E eu desejo sucesso para você e, cara, assim, a minha vida é isso aí. Eu sou isso aqui, o Hugo me conhece. Você vai sentar comigo em qualquer lugar, eu vou botar essa pessoa aqui. Eu não tenho máscara, não sou perfeito, sou cheio de defeito como todo mundo, né, Hugo? A gente não é perfeito, mas é assim, o que eu busco ser correto e fiel com as pessoas para
Pra pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Consciência tranquila. Consciência tranquila. Mas é isso aí. Boa sorte na sua profissão e agradeço aí pelas Obrigada. palavras. Obrigado, Lúcio. Valeu, meu irmão. Desculpa. A gente trouxe nada mais, nada menos. O cara do Tocantins brilhou pro mundo, vestiu a 10 do Zico, a 10 do Pelé. É ídolo do Tricolor de Aço, é um dos grandes nomes. O Ronaldinho Gaúcho, do Fortaleza. Obrigado, Lúcio, por ter aceito o nosso convite. As portas Na Cara do Gol e dos projetos do Resenha de Artilheiro tá aberto para você. E já saiba que, pedido do Rinaldo, você vai ter que voltar aqui. Agradeço, Hugo, pelo convite. Tava te devendo aí, cara, essa entrevista, né, esse podcast. Agradecer, né, as pessoas que estão sempre comigo, meus amigos, minha família. Agradecer o torcedor do Fortaleza pelo carinho que eu recebo onde eu vou, quando eu vou nos jogos. Isso é maravilhoso, vocês não têm noção do que eu fico feliz, né, de receber esse carinho, tanto nas redes sociais como quando me veem nas ruas. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. E vamos voltar aqui com o Rinaldo, contar umas histórias engraçadas aí. E vai ser muito legal. Valeu. Tá aí, galera. Lúcio Bala. Já vai logo compartilhando aí. Manda pra galera. Vamos jogar aí esses 9 mil inscritos que a gente tem no YouTube para 10, para 15, para 20. Dá uma passada no Instagram. Ontem eu pedi, vou pedir de novo. Né? Você que tá no YouTube, dá uma passadinha lá no Instagram, dá uma moral pra gente. Do jeito que você se inscreveu no YouTube, segue a gente lá no Instagram, que a gente tá começando um trabalho maravilhoso. Beleza? Até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu!